Foi vencedor do Prêmio Jovem Vendedor Social no ano, realizado pelo Folha de São Paulo e Fundação SCH. É também cofundador do Nova Empresas, um negócio social brasileiro que busca revolucionar o mercado de performance educacionais para a população de baixa renda. O Nova Vivenda foi reconhecido pela atitude como caso de referência no campo dos mercados, inclusive no Brasil, e pela formalidade como prática inspiradora para a implementação da nova agenda urbana na América Latina. Chamo para se posicionar à frente da plateia o administrador Fernando Assag. Uma experiência, uma cabeça tão grande com 8 pessoas, mas essas jogadinhas especialmente trabalhadoras, empreendedores de mercado. Com isso que a gente precisa, né? Que a gente disposta a inovar, a gente querendo fazer avançar do jeito que precisa, né? Sem falar em mais do mesmo. Obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre ótimo. Coloquei o negócio no bolso aqui, né? Falando, esqueci. Bom, vou falar um pouco da Vivenda, que, inspirado nesses grandes professores, né, que nos ensinam a buscar olhar de forma diferente os problemas, né, vem tentando colocar o seu grão de areia nesse debate, nessa proposta. Então, bom, a Sandra tinha me pedido para falar sobre o tema da palestra, né, que eu chamaria até de conversa, porque a ideia é que a gente possa debater mesmo. E o tema, no fim do dia, é como estruturar sistemas de melhoria habitacional. Porque, no entendimento nosso aqui da Vivenda, é disso se trata. Parar de pensar de forma pontual e olhar de forma sistêmica. Olhar para um problema complexo como esse e entender que, eventualmente, a resposta não é tão simples ou tão unilateral. Entender que a gente precisa ter uma abordagem bem ampla para endereçar uma encrenca dessa, né? E o tamanho da encrenca é mais ou menos o seguinte. Meus dotes artísticos não estão ajudando muito aqui com esse microfone. Onde que eu abro? Tem? Esse aqui, né? Então, tcharam. Lá. A Cláudia fez curso. Podia fazer um EAD. Como passar slides. Bom, gente, eu vou falando enquanto o nosso amigo ajuda ali. Obrigado. Mas a história é a seguinte, né? Todo mundo, não quero ensinar o padre nosso ao vigário aqui, mas a gente sempre fala, obrigado, a gente sempre olha para o déficit, né? Poxa, qual que é o tamanho do problema? E aí, enfim, todo mundo sabe, a Fundação João Pinheiro vem atualizando aí as metodologias. Há um tempo atrás falavam 7 milhões de novas unidades, 11 milhões de inadequação. Agora, no último estudo, mudou a metodologia, foi para quase 7 milhões de unidades de produção e 25 milhões de inadequação, não é isso? O último. Só que tem um outro dado, que é esse aqui que a gente traz, que é tentar olhar para uma outra abordagem. Que é a seguinte, esse é um dado do IBGE, tá? Da POF. O IBGE fala o seguinte, a gente tem 69 milhões de domicílios no Brasil. 51 milhões, ou seja, 75% das casas existentes no Brasil são de famílias de classe CDE, ou seja, que ganham até 5 salários mínimos de renda familiar.
Tá? E 41 milhões, ou seja, 60% das casas existentes no Brasil são de família de baixa renda e querem fazer reforma. Vocês imaginam, vocês perguntam para qualquer profissional o seguinte, cara, tem um mercado que 60% do Brasil quer contratar o seu serviço. O que você acha? Faz sentido? Parece uma boa provocação. Se você quer vender, se você profissional quer vender seu serviço, se 60% do Brasil quer contratar seu serviço, faz sentido? Pô, faz sentido, né? E se a gente disser que, acima de tudo, que essas pessoas não conseguem contratar o seu serviço? Você quer vender, as pessoas querem comprar, mas não tem um meio do caminho nessa coisa, né? Essa é a realidade brasileira. E por isso que o título do encontro aqui é Arquitetura para os outros 93%. Né? Vocês, eu imagino que a maior parte de arquitetos estão aqui, engenheiros e etc., se formaram ou estão se formando, são profissionais que entendem desse riscado, que querem ofertar todos os conhecimentos e os serviços que vocês estão aprendendo para a sociedade. Por outro lado, tem... Eita, não sei o que eu fiz aí. Por outro lado, tem 60% das casas brasileiras querendo contratar os conhecimentos, os serviços de vocês, e o LE não junta com o CREA. É um negócio muito esquisito, né? É isso que a gente precisa resolver. Agora, por que o LE não junta com o CREA? Por conta disso aí. Porque não é um problema de vocês, estritamente. E não é porque é um problema de quem quer contratar, da senhora, da dona Jussara, que a gente chama, que ela é representante da família de baixa renda. É porque todo esse sistema é desestruturado. Né? Se vocês querem dar o primeiro passo amanhã, não que eu não acho que é o que tem que ser feito, mas tem tanta ponta solta nesse sistema que é difícil mesmo. Né? Aqui a gente traz alguns exemplos aqui, ó. Quem que é da arquitetura ou da engenharia é formado para trabalhar com HIS ou com melhoria, etc., que estuda isso na faculdade e que, enfim, é estimulado na faculdade a seguir essa trajetória profissional? Quase ninguém, certo? Falta referência de como fazer isso no mercado. Né? Por outro lado, a dona Jussara, né, ela nem sabe direito o que é arquiteto. Né? Ela nem sabe que ela pode fazer uma reforma, porque é disso que é Vivenda Prata, de um jeito diferente do que aquele jeito clássico de, puxa, vai sobrar um pouco de dinheiro esse mês, vou comprar um saco de cimento, e aí não sei o quê, e aí pede para o vizinho, e aí toma o cambal do pedreiro, e ela acha que é assim que funciona. Ela não sabe que pode ser diferente, que ela pode ter uma jornada mais agradável, mais digna. Né? E por aí vai, quer dizer, os financiadores, né, acham que financiar a dona Jussara, dar crédito para a dona Jussara, é um risco. Né? Existe uma assimetria de informação imensa. Fala, não vou receber meu dinheiro de volta, ou não sei se ela vai pagar ou se não vai, porque o Brasil é essa distância, né, profunda. Os governos idem. Né? Hoje, aqui em Brasília, eu, durante o dia, fui conversando com vários entes aí, e, poxa, mesmo o governo não sabe como pegar esse treco, né? Salvo raras exceções, claro. Então, tem muita ponta solta, tem muita lacuna solta. Não é um problema de arquiteto. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Melhoria habitacional não é um problema de arquiteto só. Eventualmente, os arquitetos são os que mais fizeram até agora. Você solta um arquiteto aí para fazer esse treco, ele vai lá e se vira, né? No limite. O problema é todo o resto. Então, se a gente quer olhar para aquele número lá, né, e falar, vamos endereçar isso aqui, a gente tem que ter uma visão ampla. Entender que o desafio é montar sistema, é fazer esse treco funcionar, né? Essa engrenagem rodar uma com a outra. E essa aqui é a proposta da Vivenda, no fim das contas. Né? A Vivenda sempre foi dizer, aquela empresa que executa a obra. Né? Efetivamente, o começo foi assim. A gente começou a se perguntar, como é que monta um sistema? Como é que se estrutura um mercado? E me perdoe se alguém se sente ofendido por eu chamar de mercado. Né? Para mim é mais ou menos a mesma coisa, né? Sistema e mercado.
Como é que você monta um treco desse? Pensando em resolver um problema social, que é disso que se trata. A gente pensou que um primeiro passo seria esse, provar que esse treco é viável. Porque se você olhar historicamente, a gente sempre olhou esse problema aqui, de 60% da população brasileira, entendendo que a solução era trabalho voluntário, extensão universitária, blá, 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 né? Ou filantropia. Não faz o menor sentido. Não sei o que vocês acham, mas resolver o problema de 60% das casas do Brasil com trabalho voluntário, extensão universitária, não faz o menor sentido. Se isso estiver plugado em outras estruturas, eventualmente faz sentido. Agora, achar que essa é a solução, não faz sentido, né? Então, o primeiro passo... Ih, agora até apagou. Ah, foi. O primeiro passo que a gente falou foi: vamos provar que é viável esse mercado, que dá para fazer disso aqui um caminho profissional, alguma coisa que a gente agregue para o país o que o país precisa. Eu já falei algumas outras vezes, e não é blá blá blá, demagógico, não. Eu acho que os arquitetos hoje no país, eventualmente, são os profissionais que mais são chamados pelo país, né? É o que mais precisa avançar em termos de presença, de atuação e etc., para a gente superar os desafios, né? E a gente não pode falar para os arquitetos: I want you, só que vem de graça porque aqui é a extensão universitária. Entendeu? A gente vai falar I want you e vem porque dá para você ganhar dinheiro e ter satisfação econômica com isso, pagar a sua conta, o leite das crianças, né? É óbvio, né? Acho. Então, o primeiro passo foi esse. O que a gente fez? Aí aqui eu inverto um pouco a lógica, porque aí tem um certo crime dos arquitetos, né? Ou pelo menos do jeito que a gente foi encaminhando esse debate. Esse debate, ele, historicamente, vem sendo encaminhado com o arquiteta, né? 70% são mulheres, então com a arquiteta no centro, né? Então, assim, dado o serviço que a arquiteta tem que fazer, como que eu organizo o resto? Aqui a gente falou o contrário. Não, dado que a dona Jussara está no centro, porque ela que é o que precisa do problema resolvido, como que a gente organiza o resto, né? Então, historicamente, poxa, se o problema é da arquiteta, o que a gente vai fazer? Vamos criar algum jeito de viabilizar com que o arquiteto venda projeto, né? Daí vem N iniciativas para viabilizar que o arquiteto consiga vender o projeto dele. O que as pessoas esqueceram de perguntar é que a dona Jussara não quer projeto. Eu aprendi com esse senhor aí, ó, que projeto concluído é obra concluída. O dia que eu ouvi o Gilson falar isso, eu repito isso 3 vezes por semana na minha vida, já faz um tempo. Né? Vocês já pararam para pensar que a dona Jussara não quer comprar projeto? Não adianta. E aí tem N iniciativas de gente que inventou: não, a gente ainda separa o boleto aqui, ó. Tem esse boleto que é o boleto do projeto, e aí depois o boleto da obra. Que boleto do projeto? Né? Isso não existe. Então esquece do arquiteto no centro. Quem está no centro é a dona Jussara. Aí a gente foi falar: o que você precisa para fazer a obra? Eu preciso de assistência técnica, material, mão de obra e financiamento. Só que aí é a arquiteta querendo vender projeto, o banco querendo vender crédito, a indústria querendo vender material, cada um olhando para o seu lado e ninguém olhando para o que ela quer. Ela quer tudo junto. Ela quer uma solução única, né? Ela não quer ter dor de cabeça gerenciando 4 tipos de encrenca. Então, o primeiro passo que a gente fez foi: vamos operar nessa lógica do kit de reforma. Dona Jussara, você vai contratar um kit de reforma. O que é esse kit? É tudo isso junto. Bem na hora que eu vi, ele apaga, né? É pessoal. Não, eu estou achando que a tela está com alguma questão. Está impactada. A experiência da dona Jussara é essa aqui, ó. Assessoria técnica não tem, certo? Porque, de novo, é o título do encontro aqui, né? Material, mão de obra qualificada e material de qualidade, se der sorte, né? Dependendo do que você tem lá. E financiamento sem chance. E o que ela queria era tudo.
junto, integrado numa jornada fácil, sem ter que ter dor de cabeça. Então, o primeiro passo que a gente fez foi, vamos olhar para o que ela quer. Ela quer tudo aquilo? Tá bom. Aí a gente foi construir a solução, né? Se não tinha pronto, vamos fazer. E aí a gente foi entender, pô, se eu fizer uma reforma do banheiro da dona Jussara, com esse pacote, dá para ter uma margenzinha na obra para colocar no bolso do executor? Pagando imposto, nota fiscal para todo mundo, bonitinho, CAL, bababi, bababá, bababá. Assumo que no CAL a gente não pagou no começo, tá? Mas tudo bem, a gente precisa evoluir também, não é tão simples. E aí provamos que dá. NPS é o índice de satisfação da dona Jussara. 88% falam ótimo, bom, recomenda para o outro. Margem de em torno de 27%. A gente falou, pô, o produto é bom, tá certo, né? Legal. O passo número 2 foi falar, dá para vender? Porque se a gente está falando que não é fazer só filantropia, a gente vai vender esse treco. Se o produto é bom mesmo, a gente tem que conseguir vender. Porque para alguém comprar, tem que querer mesmo, né? Porque vai gastar dinheiro, né? Dado até a injeção na testa, agora comprar é diferente. Né? E aí a gente foi abrir loja de reforma planejada. Abrimos 3, né? E a gente conseguiu mostrar que uma pequena unidade dessa loja, né? Que é uma célula, né? Tem essas histórias que eu sempre conto que, enfim, isso aqui é um bicho muito estranho historicamente, né? Na periferia, porque não tem, né? Foi uma loja de reforma planejada. Virava e mexia. Essa aqui ainda não, porque aqui tinha um vidro nessa vitrine do banheiro. Mas essa aqui e essa aqui, que tinha o showroom era aberto, virava e mexia, a gente tinha que limpar a privada, porque quem estava criança, sentava lá, fazia xixi, achava que era um banheiro mesmo. Né? De tanta falta de referência de que bicho que era esse aqui. Né? Então, mostrando como entender funil de vendas, quantas pessoas precisam bater na nossa porta, para quantas assinam um contrato, para quantas a gente vai vender, e qual que é o melhor argumento, o que aquela pessoa quer, o que não quer. Porque tem essa coisa, né? A intelectualidade acha que o argumento é um. A gente fez esse erro, tipo, não, é saúde, esse pessoal vai comprar saúde, e a gente queria vender saúde. Aí tomamos na cabeça que saúde, meu filho, eu quero meu banheiro bonito, minha cozinha bonita, me enche o saco com esse papo de saúde. Então você foi ajustando o que é, o que a pessoa quer comprar. É claro que o banheiro vai entregar saúde, você vai impermeabilizar a parede, você vai abrir janela, você vai tratar isso aí, mas o que a dona Jussara quer? Né? Esse é um outro erro dos arquitetos, e eu mesmo não sendo arquiteto me coloco nesse papel. Não se trata sobre nós, se trata sobre o que a dona Jussara quer. Né? E aí aprendemos a vender esse treco. Fizemos nesse período aí 3.500 e tantas obras. Né? Claro, nesse meio do caminho a gente entendeu que para vender precisava de financiamento. No começo da jornada da vivenda, a gente financiava como dava, como qualquer empreendedor faz. Pega o cartão de crédito da mulher, pede dinheiro dos parentes, chama os amigos, fala, entra aqui, coloca uma grana, eu te pago, o jeito que der. Né? Nesse mundo das startups tem essa lógica clássica que fala, você tem que pedir dinheiro nos 3 Fs, que é o Family, Fools e Friends. A família, os amigos e os bobos que acreditam em você. Né? Aí você pega o dinheiro para começar esse tempo. E aí, quando a gente falou que precisa de financiamento, para tornar a história curta, a gente foi bater na porta de um monte de banco. Né? Viemos aqui para Brasília 15 vezes, né? Tentar falar em caixa, os bancos privados, etc. E todo mundo falou, não, isso aí esquece. Isso aí vai dar certo. Até que a gente encontrou uns parceiros, a Dynamo, né? E falou, olha, cara, vamos para o mercado de capital. Está nascendo um novo mundo aí de unir o mercado de capital com impacto social, que lá em 17 não tinha esse nome, mas agora eles chamam de ESG. Né? Em 17. E montamos essa que foi considerada a primeira debênture de impacto social do Brasil, 5 milhões de reais para financiar a dona Jussara, sem garantia, com menor taxa de juros. Né? Captamos esse dinheiro em um mês. Foi distribuído no Private Banking do Itaú. Imagina, os caras mais ricos do país lá, falando, não, é isso aí, não quero investir. E montamos e provamos que esse treco para de pé. Dá para você financiar a dona Jussara.
né? Ela paga. Se tem uma inadimplência, você cria uma estrutura que se sustenta, né? Hoje, uma das conversas que eu estava fazendo, que é com a turma que está aí junto com o MDR, querendo fazer um treco muito maior, com um fundo garantidor que vai melhorar isso aqui ainda. A gente passou anos debatendo performance dessa debênture com a Caixa. Ela falou, é aqui, ó, dá, os caras pagam. Enfim, para não me alongar muito, validamos que o produto é viável, validamos que dá para vender e validamos que dá para financiar. Isso tudo demorou 7 anos, né? Aí, no fim de 2020, a gente falou, precisamos mudar de fase, precisamos mudar de papel, precisamos mudar de etapa. Está aprovado, né? Esse treco funciona. Só que agora, a gente precisa criar infraestrutura para esse treco escalar. Se ele funciona, ótimo. Só que não adianta funcionar para 3, precisa funcionar para 40 milhões de casas, né? Mesmo porque ele funciona, o problema é imenso, mas mesmo para os empreendedores, para quem executa as obras, esse treco só funciona em escala. Não é na lógica tradicional que você fez um projeto, você fica um trimestre com as suas contas pagas. Não, cara, é um atrás do outro. Uma obra dura uma semana, na semana que vem a outra e na outra a outra, você vai montar um time, você vai operar em escala. Porque se não rolar em escala, a conta não fecha. Então é um equilíbrio muito sutil, tudo isso, né? E aí a gente falou, vamos mudar de fase. A fase, agora o que a gente precisa fazer é criar infraestrutura para esse treco espalhar pelo Brasil inteiro. E nisso a Vivenda deixou de ser executora de obra, né? A gente, na primeira fase, começou como executor de obra, depois virou varejo, depois virou banco, e aí aqui nessa fase aqui a gente falou, agora a gente vai virar empresa de tecnologia. A gente vai virar uma plataforma que vai conectar quem quer fazer assistência técnica, com quem quer contratar a reforma, com financiamento, com material, e a gente vai integrar todo mundo para proporcionar uma jornada boa e gerar acesso, porque é disso que a gente está falando, né? Tornar acessível esse treco. O primeiro passo que a gente fez foi, quem está fazendo isso no Brasil? Fizemos um levantamento inicial, a gente viu que tinha aí quase 100 empresas. A gente mapeou prioritariamente empresas, porque esse era o nosso foco, né? Brasil afora. E aí a gente começou a selecionar alguns para falar, vamos trabalhar junto? A Vivenda vai compartilhar o que a gente aprendeu nesses 7 anos de jornada, né? A gente vai compartilhar essa estrutura de financiamento, que a gente sabe que é super relevante para viabilizar a operação. Vai compartilhar a tecnologia que a gente vai desenvolver e etc, etc, porque agora a gente quer que dê certo para todo mundo. O desafio agora é que todo mundo jogue esse jogo. E aí, partindo do princípio que financiamento não era mais o problema, que a gente tinha esse dinheiro lá, e lembrando que 5 milhões foi o aporte inicial. A gente empresta e esse treco volta, e a gente reempresta, esse treco volta, e reempresta e volta. Então, tem uma alavancagem desse dinheiro de mais ou menos 8 vezes, né? Ou seja, dinheiro não era mais o problema naquele momento. O problema virou gente para executar. Ou seja, quem está afim de jogar esse jogo? Quem está afim de fazer melhoria habitacional? Levanta a mão quem está afim de fazer melhoria habitacional. Esse é o desafio, né? E esse é o desafio do momento. Quem está afim de jogar esse jogo? Aí a Vivenda começou a falar assim, cara, a gente precisa criar uma trilha, porque não é simples. E a trilha que a gente começou a pensar foi, a Vivenda vai ser mais de um treco. A Vivenda não é uma empresa, não é um negócio. A Vivenda é um ecossistema que quer fazer esse campo avançar. E a gente viu que só ser uma empresa de tecnologia, que é a nova Vivenda, não era suficiente. Porque a gente precisava formar um monte de gente, por exemplo. Daí nasceu o Instituto Vivenda, que tem um outro foco. O Instituto Vivenda tem como papel contribuir com a formação desses negócios, esse é um papel super importante. Tem um segundo papel, que é viabilizar as reformas doadas, que é importante tanto para a dona Jussara quanto para o negócio, porque a Vivenda, o primeiro ano, o segundo ano, durante um bom tempo, a gente viveu de reforma doada, né? Matheus está aqui, vai falar em seguida, não vai me desmentir.
viveu de filantropia, porque você precisa de lastro para você fazer acontecer, né? Você precisa ter um capital inicial que te injete até você ir desenvolvendo a coisa. Então, a gente falou, filantropia não é só Dona Jussara. Tanto que a gente está criando essa lógica de como a filantropia entra na trilha de desenvolvimento de vocês que levantaram a mão, né? Porque isso é importante. A filantropia tem esse papel relevante. E aí o Instituto também congrega essas ações de relação com o poder público e outras cositas mais, tá? Mas o que a gente pensou dessa trilha? Falou, ó, a gente precisa inspirar essa turma jovem que quer jogar esse jogo, mas não sabe como começar, ou nem sabe que esse mundo existe. A gente vai inspirar, vai fazer o que a gente está chamando de escola de impacto vivenda, vai começar a trazer conteúdo e tal, etc, etc, etc. A hora que essa turma se jogar, a hora que essa turma abrir o seu CNPJ, tiver um momento muito bonito, assim, sabe, de criar o primeiro logo, abrir um CNPJ, ficar com frio na barriga, sabe essas coisas? São, assim, é um momento muito ímpar na vida da pessoa, assim, né? E aí, começou a se jogar nisso, tem um processo que seguinte, que é o Vivenda Play. Vivenda Play é um processo de aceleração que a gente criou, onde a gente passa esse conteúdo mais de gestão do que de formação técnica. A formação técnica, que teoricamente estaria nessa primeira parte, a Vivenda ainda não está operando. Inclusive, a gente fez um evento nessa quarta-feira, que algumas pessoas aqui participaram, para falar como que a gente junta? Como que a gente junta o CAL, que tem informação? Como que a gente junta outras iniciativas para rechear essa trilha aqui, a gente criar uma trilha de formação desse exército de profissionais que a gente precisa, né? Mas, enfim, a partir do momento que a turma se certificou aqui, pluga na Nova Vivenda e vai ter todo o suporte, tecnologia, crédito e o que quer que seja para consolidar o negócio, né? Enfim, em dezembro de 2020 a gente começou essa jornada, né? Plugamos 6 negócios, né, em 3 estados, Pernambuco, Minas e São Paulo. O ano passado foi um ano que a gente começou a aprender a fazer isso, gente, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. Ainda que a nossa expectativa seja, não, vou fazer, vai acontecer e tal, a primeira etapa eu falei que durou 7 anos. A gente está indo agora para mais um, e mais um. Uma vez um presidente da Tigre foi visitar a gente lá em São Paulo. Eu me lembro muito bem desse dia, ele viu, gostou muito, foi visitar a obra, quando a gente era executor ainda. E aí, ele estava indo embora, ele bateu assim no meu ombro, depois de ver o quanto que a gente estava suado ali de fazer aquela coisa toda. Ele falou assim, só não esquece uma coisa. O quê? Ele falou, para uma empresa dar certo precisa de pelo menos 10 anos. Aí eu falei, puta, a gente estava com 5 só. Eu não sabia se já era 5 ou ainda faltava 5. E o ainda tem isso, né? Enfim, o ano passado para a gente foi o primeiro ano de experimentar isso. Então, a gente começou com 6 e terminou com 40 negócios, né? Lindo, maravilhoso, tudo funcionando? Não. Um processo experimental, mas aprendendo muito, fazendo muito, conversando muito, criando encontros, debatendo, se apoiando, porque é disso que se trata. É todo mundo jogando o mesmo jogo, né? E aí tiveram coisas muito legais, quer dizer, do ponto de vista de vendas, né, de obras, idem, a gente cresceu quase 700%, porque a gente começou a viabilizar o negócio do povo. As arquitetas nômades, que são as meninas nota 10 lá de São João del Rei, fizeram esse postzinho dizendo que elas estavam há 4 anos operando e elas tinham vendido só isso aqui. Um ano, em parceria com a Vivenda, elas venderam 75% de tudo que elas venderam na história, né? É assim com todo mundo? Não. Mas a gente começou a colecionar um monte de caso legal de mostrar que essa estrutura estava fazendo os negócios, os empreendedores, vocês que levantaram as mãos, né, viabilizar a coisa, fazer acontecer, né, girar, né? E aí, beleza. Agora, além disso, a gente começou a desenvolver tecnologia, porque a gente fez tecnologia agora, né? Então, fizemos uma primeira versão do nosso site, que é bem primeira, eu fico muito pouco confortável, mas tem esse outro lema bom do mundo das startups que diz o seguinte: se você não tem vergonha do seu primeiro produto, do produto que você lançou no mercado, você demorou muito para lançar, né? Então, ter vergonha faz parte do processo, né?
enfim, lançamos e aí começamos a desenvolver protótipos desses aplicativos ou de toda a tecnologia que vai facilitar a jornada de todo mundo. A dona Jussara vai contratar a reforma apertando 3 botões, agendando a visita com os executores e uma relação fácil via WhatsApp, vendo o projeto dela na tela do celular, acompanhando, pegando a segunda via do boleto através dali, enfim, começamos a investir em tecnologia, porque todo mundo quer facilidade, né? E tecnologia para acompanhamento também, né? Porque hoje, nesses papos com o governo e etc., até conversando com o Gilson isso há um tempo atrás, falou que prefeitura que vai se jogar numa brincadeira dessa, numa coisa tão pulverizada, numa obra tão pequena, se o secretário de habitação não sente segurança que o CPF dele não vai para o pau, né? Que ele não vai tomar um processo. Então, a gente precisa ter uma estrutura que seja auditável, que o Tribunal de Contas bata a palma e fala está tudo lindo, que tenha todas as notas fiscais, que tenha garantia que não tenha desvio. Então, esse foi um dos pontos que a gente começou a desenvolver, né? E é o ponto que a gente está, né? Ou seja, esse é o grão de areia que eu disse que a gente está contribuindo, porque, de novo, não se trata de um trabalho sozinho. A gente precisa construir um sistema, a gente precisa construir uma engrenagem complexa para fazer a coisa funcionar. Agora, nada disso vai funcionar se a gente não tiver gente completamente motivada, completamente afim de se jogar e contribuir com o que o país precisa, tendo satisfação econômica, que eu acho que é o principal, e trabalhando com o que gosta de fazer, né? Então, eu termino aqui deixando esse convite para vocês, porque eu acho que o desafio é imenso e, como eu falei há um tempo atrás, na minha humilde opinião, os arquitetos são os profissionais que o país mais precisa que se mexam agora, tá? Obrigado. Muito bom. Agradeço ao Fernando Assad por nos contar sobre a Nova Vivendas, que é inspiração para muitos aqui, principalmente para mim, nesse auditório. Parabéns. Então, vamos continuar nossas atividades, chamando o nosso próximo convidado, que também tem um negócio inspirador. Ele é engenheiro civil e foi considerado pela Forbes um dos jovens mais influentes do Brasil. Ele também foi vencedor do Turn Fest, um festival de empreendedorismo e inovação da Globo. Sua principal realização leva o nome de Moradigna. Um negócio de impacto social em habitação que está há mais de 3 anos melhorando as condições de moradia da população. Chamamos agora para assumir sua cadeira, à frente da plateia, o engenheiro civil Matheus Cardoso. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Não gosto. Mas está gravando. Sem problema, sem problema. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Obrigado pelo convite. E que complicado falar depois do Fernando, né? Falar depois... e eu estava falando com o pessoal que um dos motivos pelos quais eu aceito esse convite foi porque foi ao assistir uma palestra do Fernando, há 5 anos atrás, estudante, que eu resolvi empreender o Moradigna. Então, é nostálgico e muito gostoso. E eu sempre agradeço esses convites e a presença do Fernando, que para a gente é tão inspiradora. Aqui nessa apresentação, pessoal, eu sempre trago... a minha ideia é sempre contar um pouco da história, do porquê surgiu o Moradigna, e depois contar o como a gente está funcionando e o porquê que a gente está funcionando. Que eu acredito que são esses 2 elementos que mais servem para poder fazer com que vocês comecem a agir, né? O final da fala que eu peguei aqui, quando eu cheguei do debate que estava acontecendo, a palavra que ficou foi ação, né? Façam.
comecem a fazer, né? E eu acho que isso é super importante, mesmo com todos os desafios que a gente tem. Então, eu conto um pouco da história do porquê surgiu e depois do como que a gente funciona, né? Bom, já foi apresentado, né? Técnica em edificações, engenheiro, fiz mestrado, fiz pós. Tudo isso é super importante, mas não é o que eu considero mais importante, né? O que eu considero mais importante é que eu sou fã da El-Chan. Isso diz muito mais sobre mim, os invejosos dirão que é uma montagem, mas eu sei que eu sou uma criança dos anos 90, né, pessoal? Quem aqui é dos anos 90, levanta a mão para ver meu povo. Puta, estamos juntos, galera dos anos 90. Minhas referências vão funcionar. E eu tenho 2 filhinhos. Eu trago a foto de um só porque eles são idênticos. Minha esposa não tem um útero, ela tem uma máquina de Xerox. Então, essa é a Isabela, quando eu tinha meses, está com 6 anos agora, e agora o Matheus Filho, sim, eu dei meu nome, porque eu sou cafona. O Matheus Filho vai fazer 1 ano esse final de semana, sábado, e eles são idênticos nessa idade. E aí, pessoal, para contar a história do Moradigna, eu preciso contar um pouco da minha história, né? Eu vim lá do Jardim Pantanal, que é uma comunidade que fica no extremo da zona leste de São Paulo, e o Jardim Pantanal tem todos aqueles problemas de periferia que a gente já conhece, né? Falta de saneamento básico, falta de acesso à educação de qualidade, falta de serviços de reforma, todos aqueles problemas que a gente já conhece. Mas o grande problema do Jardim Pantanal sempre foi estar às margens do rio Tietê, né? Que vocês vão fingir que está passando aqui. E por estar às margens do rio Tietê, sempre sofreu com muitas inundações, enchentes, né? E a enchente é uma situação muito violenta que acaba prejudicando muito o problema que todos vocês aqui conhecem, que é o problema das casas insalubres. Se uma casa é insalubre, numa região de enchente, fica ainda mais, né? E foi por viver toda a minha vida, eu tenho 27 anos, e eu morei durante 20 anos no Jardim Pantanal, vivendo essas situações de insalubridade, que, conhecendo cases, a inspiração do programa Vivenda, participando de movimentos como esse na faculdade, que eu resolvi empreender o Moradigna, para mudar essa realidade, né? Para não passar mais por essa realidade. Porque o grande problema, que eu não vou me delongar explicando aqui, porque vocês já tiveram aulas a respeito, é a situação das casas insalubres, né, pessoal? Casa insalubre é a realidade, como foi dito aqui, de 40 milhões de brasileiros. Isso é muita gente. Se a gente faz uma continha básica, isso quer dizer que 1 a cada 5 pessoas no nosso país mora mal. A gente tem ideia, né, do quanto é complexo você ter sua saúde prejudicada por conta da sua própria casa. Isso é muito ruim. E eu vivi essa realidade, vivendo essa realidade, né, das casas insalubres, foi quando eu passei por uma situação muito tensa na minha vida, que eu acho que ali surgiu o ímpeto de por que isso acontece, por que tem que ser assim, né? Eu passei por uma situação de enchente com a minha família, e eu lembro claramente a minha mãe solo, né? Meus pais já tinham se divorciado, e eu lembro da minha mãe tentando salvar as coisas, tentando pegar as coisas ali. Ela pegou eu e meu irmão mais novo, colocou a gente num lugar mais alto e pediu desculpa por aquilo. Ela pediu desculpa como se ela tivesse culpa de alguma coisa. O nome dela é Dona Alice, mas ela pode ser a Dona Jussara, ela pode ser todas essas outras pessoas que a gente sabe que passam por esse problema. E com 6 anos de idade você não faz nada, mas eu tenho certeza que foi passar por esse momento que fez com que hoje a gente empreenda o Moradigna, né? Porque a minha família sempre me incentivou muito, estuda, que educação é a única janela de oportunidade que a gente vai ter para sair dessa realidade. E eu sempre me apeguei muito a isso, então eu fiz cursinho pré-vestibular, eu consegui uma bolsa ProUni para estudar numa universidade. Quem aqui está na universidade? Então, muitos alunos. E foi quando eu entrei na universidade, pessoal, que eu fiz a maior descoberta da minha vida. Eu descobri o que era desigualdade social. Porque a maioria das pessoas, na verdade, não sabe o que é desigualdade social. As pessoas acham que sabem o que é desigualdade social, mas as pessoas não sabem. Porque desigualdade é delta, né? Quando você tem um resultado final, tira o resultado inicial e você compara um com o outro. E foi quando eu estava na faculdade, eu fiz engenharia civil no Mackenzie, e aqui é bom a gente combinar que só eu que estudei no Mackenzie posso falar mal do Mackenzie, tá? Ninguém mais. Porque, querendo ou não, inegavelmente, pessoal, é a melhor universidade não pública do nosso país. Mas é a universidade mais burguesa, elitista e safada que a gente conhece também. Então, obrigado, Fernando, foi estudando no Mackenzie que eu descobri o que era desigualdade social, porque eu vivia realidades diferentes. Eu saía do Jardim Pantanal, estudava no Mackenzie, trabalhava na Vila Olímpia, não sei quantos de vocês conhecem São Paulo, mas ideia dessa logística absurda. E o que me incomodava não era a distância, não era ter que sair de casa às 3 da manhã, chegar à meia-noite. O que me incomodava era viver realidades tão diferentes todos os dias.
Então, foi quando eu descobri, e quando as pessoas descobrem o que é desigualdade social, para mim acontece um momento na cabeça das pessoas que é igual aquele filme, aquela cena do filme Matrix, você tem que o Neo recebe aquelas 2 pílulas, né? E o filme Matrix é uma referência para vocês ainda, né? Porque quanto mais eu faço essa palestra, menos é uma referência, eu fico preocupado, tenho que arrumar outras. Mas aquele momento do filme que o Neo recebe aquelas 2 pílulas, ele pode escolher uma delas e esquecer tudo que ele viveu, ou ele pode escolher a outra e saber que aquilo é uma realidade. A desigualdade social é a mesma coisa. Você pode fingir que aquilo não existe e continuar a sua vida, ou a partir do momento que você toma consciência de que aquilo existe, você nunca mais consegue viver da mesma forma. E foi isso que aconteceu comigo. E quando isso aconteceu comigo, muito incomodado de entender a desigualdade social, porque eu vinha de um ambiente de escassez e não sabia o que era desigualdade social. Para mim, aquela realidade, gente, Pantanal, era a realidade. Quando eu estava na faculdade, eu fui fazer um trabalho com um colega meu, que a gente foi fazer um trabalho na casa dele, ele falou, vamos fazer na minha casa, e aí ele falou, vamos no meu carro. Eu falei, mas você tem 18 anos, assim? Você não fez um caso da vida, assim? Então você tem um carro? Para mim aquilo não fazia sentido nenhum. Com 18 anos eu ganhei um belo bilhete único, e ele ganhou um carro. Não tenho nada contra se alguém aqui ganhou um carro de 18 anos. Parabéns aos seus pais, mas aquilo para mim era uma realidade muito diferente. E incomodado com isso, eu comecei a pesquisar, comecei a procurar, foi aí que eu me envolvi com o movimento Choice, que era um movimento articulado pela Artemisia, de disseminação de negócios sociais. Aí assisti uma palestra que me chamou muita atenção, né? Porque o título da palestra era Entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, escolha os dois. Eu falei, pô, é isso que eu quero. É isso que todo mundo quer, né? Vou assistir semana de engenharia. Tem semana de curso na faculdade de vocês? Continua chata, como era na minha época também? Tá legal agora? Nossa, eu vi uma professora olhando para trás, fuzilando a galera. O pessoal se retraiu. A da engenharia era muito chata. Eu fiz a da engenharia, só da engenharia, pessoal. Imagina que a de vocês é super legal, os títulos excelentes. Sistemas hidráulicos, de nomes gigantes. Mas tinha essa e essa eu fui. Cara, a semana do meu curso era tão chata que tinha gente que ficava de vigia para deixar as pessoas dormirem. Você acredita? Pô, tinha uma função, tinha uma pessoa do CAL, do CA, que ficava lá, do centro acadêmico, para não deixar as outras pessoas dormirem. E ele sempre me pegava, porque eu estava sendo exausto, né, pessoal? Eu pegava 3 da manhã, mas, enfim, não era problema dele. E aí, mas aí a gente teve essa palestra, Entre ganhar o mundo e mudar dinheiro, eu fico com os dois. E o quê? E aí, era a disseminação de negócios sociais, com todo o movimento de UNOS, como foi criado os negócios sociais, como isso pode mudar o mundo. E o case era do programa Vivenda. Tinham 2 cases na época, era do programa Vivenda e da Geek. 2 negócios sociais que tinham acabado de surgir, e, cara, aquilo me encantou. Me encantou ao ponto de eu ir falar com o Fernando, de eu ir atrás do Fernando, preciso conhecer, preciso ir aí, preciso ficar com vocês. E foi a primeira experiência que eu tive, que fez com que a gente pensasse em fazer uma Moradia Digna, para nunca mais passar por realidades como essa sim é uma montagem. Mas o que importa, pessoal, é que quando a gente entendeu que dava para fazer reforma, porque reforma no final do dia, pessoal, na teoria é muito simples, né? Você tem material, mão de obra e gestão, você faz reforma. E aí, com essa lógica, eu pensei, bom, gestão. Eu, no auge dos meus 19 anos, tinha feito um técnico em edificações, estava no meio da faculdade de engenharia, eu sei fazer gestão de obra. Mão de obra. O primeiro pedreiro do Moradia Digna foi meu padrinho, que eu insisti muito para ele fazer a primeira reforma, ele topou. E o primeiro material de construção, eu, com os families, parcelei no cartão de crédito emprestado da minha irmã, que eu peguei, sem ela saber, obviamente, se ela soubesse, ela nunca me emprestaria esse cartão. E foi assim que a gente fez a primeira reforma do Moradia Digna. Isso é muito importante, porque eu fico imaginando o quanto vocês, principalmente estudantes, querem entrar, querem fazer coisas do tipo, e muitas vezes a gente acha que, hoje em dia, a gente tem estruturas como a da Vivenda que nos possibilitam crescer, fazer reforma, criar o CNPJ e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, que é a tese que o Moradia Digna está trabalhando agora, será que todos os arquitetos e engenheiros profissionais vão abrir negócios sociais de habitação? Essa é a tese que o Moradia Digna tem trabalhado agora. E a gente quer facilitar o trabalho desse profissional de arquitetura e engenharia que queira trabalhar com habitação de interesse social sem necessariamente estar dentro de um negócio social. Porque não precisa passar por toda essa dificuldade, não precisa pegar o cartão de crédito da irmã sem ela saber, não precisa ficar implorando para o pedreiro. Eu aposto que todos vocês, a maioria de vocês, já sabem fazer reforma, possivelmente já estão trabalhando com reforma, já estão trabalhando com obra. Como que eu faço para que uma das minhas obras, para que 2, 3 obras minhas durante o mês possam ser realizadas
com impacto social. Essa é a tese que o Moradigna vem trabalhando, e é isso, e é essa novidade que a gente tem no nosso modelo agora. Porque o Moradigna cresceu como uma empresa executora de reformas, né? A gente está fazendo reforma há mais de 4 anos, a gente já fez mais de 2.000 reformas nesse modelo de venda, né? Aqui tem um slide simplesinho que mostra como que funciona o modelo, que não tem muita novidade. Mão de obra, material, gestão, reformas rápidas, hoje o ticket médio está na casa de R$ 7.500. Esse aqui é o grande gargalo, né? A Fernanda deixou muito claro aqui que é o financiamento. O Moradigna não financia, mas o Moradigna tem parceiros de crédito. O programa Vivenda já foi um parceiro de crédito do Moradigna. Hoje a gente tem uns 3, 4 parceiros de crédito, muda de acordo com a região, mas são parceiros que entenderam que ao longo desses 4 anos de história do Moradigna, a gente aprendeu a selecionar a família que pode receber aquele crédito. A gente aprendeu a selecionar a família que vai ter condição de fazer aquele crédito acontecer. E aí negociou, né? Porque o que o Moradigna faz a gente entrega de bandeja leads qualificados para essas empresas de crédito. Essas empresas de crédito, elas pagam para ter acesso a lead, né? Elas fazem propaganda, elas querem ter acesso a lead. Eu bato na porta dela e falo, tenho 5 famílias aqui, esses aqui são os dados que querem pegar crédito. Sabe o dinheiro que você paga para poder fazer publicação, divulgação desse seu crédito? Pô, desconta aqui nessa taxa. Faz uma taxa melhor para quem a gente já está trazendo para vocês. E é assim que o Moradigna tem alguns parceiros de crédito. Crefisa, ST Cred lá em São Paulo, Banco do Povo, Creditas, são todos parceiros que dão crédito para o Moradigna com condições diferenciadas. Taxas de 1 a 2% ao mês, financiamentos de 12 a 30 vezes por financiamento de 12 a 30 vezes. Então, o Moradigna, e toda vez que... E foi muito engraçado, quando o programa Vivenda anunciou que não ia fazer mais obra, a gente falou, fudeu. A nossa maior inspiração não vai mais fazer obra. A nossa maior inspiração está indo por um caminho diferente. E foi aí que a gente falou, pô, se existe um mercado, se vai existir um mercado, se o programa Vivenda, inclusive, está trabalhando no mercado para que exista cada vez mais crédito para fazer reforma, a gente quer se tornar, então, a melhor empresa de reforma que existe nesse país. A melhor empresa de execução de reforma nas comunidades de baixa renda desse país. A gente vai continuar fazendo reforma, até porque a gente não sabe fazer o crédito. E a gente não tem essa ousadia de tentar aprender a fazer o crédito. Então, com esse foco, pessoal, muito para sair desse universo que todos vocês conhecem, né? De obra que não termina, de gambiarra, de puxadinho, para ir para uma obra rápida, com qualidade, facilidade no pagamento, foco na saúde dos moradores. Porque, vamos combinar, né, pessoal? Reforma é um mal necessário. Ninguém é feliz com o processo de reforma. Então, a gente sabe que a reforma, o nosso foco, um dos principais indicadores do Moradigna é fazer a reforma rápida. É fazer a reforma em 5 dias. É o que a gente mais acompanha. Como que a gente faz essa reforma rápida com qualidade? Fazendo com que aquela família possa morar melhor dentro da sua própria casa. Então, essa é a tese do Moradigna. Ter uma estrutura de reforma que faça com que essas reformas sejam rápidas e consigam levar qualidade para dentro da casa das pessoas. E aí a gente começou a pensar, pô, aqui em São Paulo, a gente começou no extremo da Zona Leste, expandimos para toda a Zona Leste, começamos a atuar em outras áreas de São Paulo, e como que a gente faz para levar esse negócio para cada vez mais lugares? Como que a gente faz para levar esse negócio para o Rio de Janeiro, para outras capitais? E foi aí que a gente começou a pensar em transferir essa tecnologia para as pessoas, em formar um grupo de embaixadores, um grupo de profissionais que poderiam aprender com a experiência do Moradigna e serem literalmente embaixadores. Estava comentando com a colega ali mais cedo que a nossa tese é que os diversos profissionais que podem trabalhar com obra, que querem trabalhar com esse tipo de obra, não necessariamente vão virar empreendedores. Então, como que a gente cria uma solução que, ao você ser embaixador do Moradigna, você consegue fazer uma reforma e continuar com as suas outras atividades? O maior benchmark que a gente fez, eu fiz muita reunião, eu estudei muito os sistemas de consultoras, né? A gente falou de consultora Natura, consultora Avon, a gente falou que é um modelo semelhante a esse. Porque, na maioria das vezes, essas consultoras não é a principal fonte de renda dela, né? É uma mulher que trabalha no escritório e leva a revistinha debaixo do braço. É uma manicure que trabalha num lugar e tem a revistinha debaixo do braço. Como a gente falou, esses profissionais de engenharia e arquitetura vão continuar trabalhando nas suas atividades, e por que eles não fazem pequenas reformas também? Então, no nosso plano, a gente torna esse embaixador parceiro do Moradigna
fazendo com que ele conheça a nossa metodologia, com que ele possa usar os nossos parceiros de crédito, ele possa usar todos os parceiros de material de construção do Mora Digna também, para poder fazer suas reformas de impacto social. Esse é o programa de embaixadores do Mora Digna. Porque a gente tomou, e esse programa de embaixadores surgiu e tomou forma principalmente na pandemia. A pandemia fez com que o Mora Digna começasse a fazer o atendimento 100% online. Nossa, atendimento 100% online, o que é? O Mora Digna lançou uma plataforma, lançou um site? Não. A gente simplesmente começou a atender todo mundo pelo WhatsApp. Senhora, não tem condição de mandar o nosso orçamentista aí na sua casa, estão com a pandemia. Nossa, mas eu preciso muito da reforma. Putz, não dá para fazer visita. E se eu te mandar minhas fotos? E se eu falar... vamos tentar, vamos ver. Então, por demanda das comunidades, a gente começou a fazer um atendimento totalmente online. E esse atendimento totalmente online levantou uma bandeira, né? A gente, se o atendimento dá para ser totalmente online, o que impede a gente de estar fazendo isso no Nordeste também? O que impede a gente de estar fazendo isso em Brasília também? A gente pode fazer em todo lugar. O que eu vou precisar? O parceiro executor nessa localidade. Eu vou precisar do arquiteto, do engenheiro, do construtor, do profissional de mão de obra que execute localmente. E foi aí que a gente ligou as pontas e começou a pensar nessa estrutura. Aqui, pessoal, algumas fotos, né, de antes e depois, só para mostrar para vocês que são do ramo, quão simples são as reformas, né? A gente está falando de vaso sanitário, a gente está falando de azulejo, a gente está falando de pia, a gente está falando de janela, e aqui está um pouco da provocação que o Fernando fez também, né? Pessoal, qual que é o projeto que eu preciso fazer para trocar uma janela? Quantas folhas de CAD a gente precisa projetar para fazer essa reforma, na opinião de vocês? Cabe um projeto? E eu sei que é uma briga, tá, pessoal? E eu sei que eu estou pondo o dedo bem na ferida de todos vocês aqui. E, projeto, vocês passaram a vida toda aprendendo, e é importantíssimo. Agora, essa cliente ela não teria condição de comprar. Se a gente incutisse o projeto para que essa cliente fizesse essa reforma não estaria aqui. Essa reforma não existiria. Então, o que a gente faz são reformas muito simples, são intervenções muito simples. São intervenções que dá para fazer com R$5.000, que dá para fazer em 5 dias. Não são grandes obras, não são grandes construções, são pequenas reformas que fazem grande diferença. Agora, quem é o profissional que vai saber fazer essa reforma da melhor maneira possível, com ou não necessariamente com o projeto? São vocês. São os arquitetos, são os engenheiros. Então, é muito importante, porque a sensação que eu tenho nesses anos, cada vez mais falando com arquitetos, com os engenheiros e tudo mais, é que parece que é 8 ou 80, né? Ou faz com o projeto, ou faz com todas com tudo que a gente aprendeu, com todo o histórico que a gente tem, ou não faz. E a gente não precisa ficar nesse fla-flu, né? A gente não precisa ficar nesse 8 ou 80. Qual que é o projeto necessário, qual que é o estudo necessário, o croquis necessário que eu preciso fazer para fazer uma reforma como essa? E se tornar acessível. E ser acessível e conseguir vender para a população de baixa renda. Conseguir vender para os 93% da população que não está sendo atendida. Essa é a provocação, né? E de novo, a grande mudança que o Mora Digna tem feito nesses últimos tempos, que a gente vai fazer, que a gente vai lançar, inclusive, até está atrasado, era para o final desse trimestre, mas é o site no qual, quando a gente entendeu que o orçamento estava para ser online, a gente pensou, bom, vamos colocar esse orçamento para qualquer pessoa, então. Então, a gente vai lançar um site que a pessoa vai poder comprar a obra em 3 cliques. Ela vai escolher, no primeiro clique, se é sala, cozinha ou banheiro. No segundo clique, ela vai escolher o tamanho, pequeno, médio ou grande. E no terceiro clique, ela vai escolher 3 tipos de acabamento. Um acabamento básico, um acabamento premium, um acabamento deluxe, que nem o pessoal está chamando lá. E com isso já vai sair o preço. E sabe o que é mais fantástico? Vai sair o preço. Alguém que já contratou financiamento online? Não sei se alguém já teve experiência de contratar financiamento online, mas você coloca seu CPF e aparece um monte de proposta, né? Tantas vezes, essa é a taxa. Vai ser a mesma coisa. Ela vai colocar, vai colocar essas 3 informações, vai colocar o CPF e os parceiros de crédito automaticamente vão colocar suas propostas do lado. Eu, Crefisa, faço esse seu financiamento em 30 vezes de tantos reais. Eu, SPCred, faço o seu financiamento em tantas vezes de tantos reais. Eu Credita, se você colocar o seu carro em garantia, eu faço o seu financiamento, e a pessoa vai clicar e já vai para o carrinho. Ao ir para o carrinho, quem vai ser comunicado nessa reforma? O embaixador mais próximo, o embaixador daquela região para fazer aquela reforma.
que pode ser 1, 2, 3 reformas, que, de novo, fazendo a analogia, fazendo a comparação, tem profissionais, tem consultoras Natura que vivem daquilo, né? Que é a profissão dela, que ela vive de revender Natura e tudo mais. Se o embaixador vai poder fazer quantas obras ele quiser, no período que ele quiser, atender naquela região. Então, foi essa estrutura que o Moradigna pensou para fazer o atendimento 100% online. A partir desse atendimento 100% online, o embaixador assume a sua reforma, leva uma remuneração por estar fazendo a administração daquela reforma, porque essa vai ser a responsabilidade do embaixador, né? O material de construção, o Moradigna envia, porque a gente tem parceria com as melhores marcas de material de construção do Brasil e com um dos maiores players de distribuição desses materiais, que é a Leroy Merlin. Então, a Leroy Merlin mais próxima vai disponibilizar o material das marcas que são parceiras do Moradigna direto para aquela casa que o cliente já colocou o endereço. A mão de obra, no futuro, a gente quer que isso evolua com o marketplace, do mesmo jeito que existe lá os serviços de pedreiro online, né? Já existem vários sites que as pessoas cadastram, que os profissionais de mão de obra cadastram o seu serviço e conseguem oferecer. Esse é um segundo passo, né? A gente está testando primeiro essa solução, esse é um segundo passo da solução, mas a responsabilidade do embaixador, então, vai ser recrutar a mão de obra e fazer a gestão daquela reforma dentro do escopo que já foi definido, dentro do material que já foi enviado. De novo, a proposta do Moradigna aqui é que seja um complemento de renda para esse profissional. É que seja uma maneira de fazer com que esse profissional da construção, arquitetos, engenheiros, possam atuar também com impacto social. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso convite. Inclusive, a gente rodou esse modelo no Rio de Janeiro, rodou esse modelo em Manaus. A gente tem 3 lugares que a gente rodou esse modelo e deu certo. No Rio de Janeiro, em Manaus, em Recife, mais recentemente. E assim que o site lançar, Brasília é uma das praças que a gente tem muito interesse em trazer essa solução para cá. Então, todos vocês que acreditam que podem trabalhar com isso, que acreditam que querem colocar o pezinho, querem fazer uma das suas obras, querem fazer algumas das suas reformas com impacto social, fica o convite. Vai ser incrível ter vocês como embaixadores. E aí, para finalizar, pessoal, eu gosto sempre de contar 3 momentos na história do Moradigna que, na minha opinião, é o que faz o Moradigna atuar do jeito que a gente atua e conseguir ter os resultados que a gente tem. Porque, atualmente, um time de 7 pessoas entregar 30 reformas por mês não é brincadeira, não é fácil. É mais de uma reforma sendo entregue por dia. E é um time de 7 pessoas, aqui está faltando 2 naquela foto. E quais são os 3 pontos que eu tenho certeza que, se vocês, nas iniciativas de vocês, seja um negócio social, seja um negócio tradicional, mas que está gerando impacto, fizerem também, com certeza vocês vão ter resultados diferenciados. A primeira é uma reunião que a gente faz com a mão de obra. Aqui era quando essa reunião acontecia, inclusive, todos juntos e tudo mais. Esse momento evoluiu. Mas é um momento no qual a gente apresenta para aquele pedreiro a história da família que ele vai atender. As empresas tradicionais de reforma mostram para o pedreiro: esse aqui é o material, esse aqui é o escopo, esse aqui é o endereço, vai acontecer um acompanhamento a cada 2 dias, enfim. Além disso, além de fazer isso, o Moradigna conta a história daquela família. Então, seu José, a dona Maria precisa desse banheiro porque eles estão fazendo suas necessidades fora de casa. A dona Josefa precisa daquele chão, precisa desse piso, porque as crianças estão com lombriga de tanto ficar andando no chão sem proteção. Quando a gente conta para esses pedreiros a história das famílias e o porquê que eles fazem, por que eles vão fazer essas reformas, a reforma é completamente diferente. Quem aqui já teve problema com pedreiro? Levanta a mão. Quem não, né? E aí eu pergunto, pessoal, porque ao mesmo tempo que a gente já teve problema com pedreiro, todo mundo já teve, será que são os pedreiros que estão errados? Eu tenho quase certeza que não. Sabe por quê, pessoal? Porque eu sou engenheiro e eu não sei colocar um prego na parede. O chuveiro queima lá em casa, eu ligo para o seguro, eu não sei fazer nada. Quem sabe fazer obra são esses caras. Esses caras que determinam como as obras têm que ser feitas. O que a gente faz é dar toda a estrutura possível. E eles estão na mesma linha de decisão com a gente. Esse aqui é o cronograma pensado, faz sentido para você? Não, para mim tem que ser assim, assim, assim. Beleza, então vamos fazer assim. Porque são eles que sabem fazer obra. Nada, pessoal, do que vocês estão tocando ou vendo ao redor de vocês aqui estaria de pé se não fosse um profissional desse. Então, por que esses profissionais são tão marginalizados? Alguém aqui conhece algum jovem que quer ser pedreiro? Levanta a mão se alguém aqui conhece um jovem que quer ser pedreiro.
O Luva de Pedreiro, né? O Luva de Pedreiro, moleque, é sensacional. Pessoal, não tem porque é uma profissão super marginalizada. E olha que paradoxo, ao mesmo tempo que é uma profissão super marginalizada, nada do que a gente toca ou olha estaria de pé se não fosse ele. O que a gente tem que fazer? E para mim, esse é o melhor público para passar essa mensagem, pessoal. O que a gente tem que fazer para mudar esse cenário? A gente tem que valorizar esses caras. E quem mais pode valorizar esses caras num canteiro, numa obra, num escritório, numa organização, numa empresa, são vocês arquitetos. E os engenheiros também. Então, eu queria muito que vocês entendessem isso, porque isso é o que faz diferença numa obra. Isso é o que faz diferença numa obra e é o que faz com que momentos como esse aqui aconteçam. Esse aqui é a Ana Paula, uma das primeiras clientes do Moradigna, e eu tirei essa foto sem querer, que eu fui desbloquear o celular, tirei a foto, e eu guardei para sempre, porque ela é muito emblemática para mim, porque quando eu fui fazer o acompanhamento da obra da Ana Paula, a Ana Paula estava super feliz com a reforma. E não que eu não quisesse que ela estivesse feliz com a reforma, mas aquilo me chamou a atenção, porque a gente já combinou aqui que reforma é o quê? Um mal necessário. Ninguém acorda e fala, hoje tem obra em casa. Hoje vai vir uns pedreiros aqui, vai sujar as paredes, ai que loucura, poeira para todo lado, meu Deus, se alguém é assim, tem que se tratar. E a Ana Paula estava super feliz e eu, deixa eu entender, né? E aí a Ana Paula falou, e aí, naquele momento, quebrou minhas pernas, porque a Ana Paula falou que ela estava feliz, porque o Pedro, que era pedreiro da obra dela, todo dia às 4h30, reinstalava o vaso sanitário velho dela. E aí eu fiquei pé da vida, né? O principal indicador do Moradigna é ser rápido, entrar e sair rápido, não tem dinheiro para ficar reinstalado. Fui pé da vida falar com o Pedro, com toda a minha arrogância, falar com o Pedro, e o Pedro quebrou minhas pernas. Poderia ter feito com uma pá, mas não, fez só com as falas mesmo. Ele mostrou para mim que... Ele me contou que na casa da Ana Paula eram incontáveis pessoas, dava para contar dormindo, parado. Porque era Ana Paula, o marido, o periquito, o papagaio, 3 gatos, os 3 filhos, a sogra, o sogro. Não tem condição dessa família ficar sem vaso sanitário 5 dias. Então, sem eu pedir, obviamente, né? Sem eu pedir, sem o supervisor de obra pedir, sem ninguém pedir, sem a Ana Paula pedir, o Pedro todo dia ia embora às 5, dava 4h30, ele ia pegar o vaso sanitário antigo e instalava para que a família pudesse usar, fazer suas necessidades. Não tem 2 banheiros na casa da Ana Paula. Fui eu que pedi isso para o Pedro? Não foi eu que pedi isso para o Pedro. Foi o supervisor de obra? Não, foi. O Pedro percebeu isso por conta daquele momento. Ao ser valorizado, ao entender que ele é um dos principais atores e que ele pode tomar decisões no meio do caminho. Tanto é que o meu maior sonho atualmente, dentro da empresa a gente vai ter vários sonhos, o meu maior sonho dentro do Moradigna é que a maior parte dos embaixadores sejam feitos de profissionais como o Pedro. Eu quero ter embaixadores arquitetos? Com certeza, preciso. Eu quero ter embaixadores que são engenheiros? Com certeza, mas eu quero embaixadores que nem o Pedro. Porque toda essa história de obra, eu não consigo ensinar. Eu consigo ensinar para qualquer profissional o que é uma DRE, como que ele tem que vender a obra, como que ele faz a divulgação. Agora, ensinar esse espírito, ensinar como fazer a obra, os 25 anos de experiência que o Pedro tem, eu não ensino para ninguém. Eu não consigo, não sei. Não sei se alguém aqui consegue. Então, meu maior sonho atualmente é que a rede de embaixadores do Moradigna seja cheia de pedreiros, que são os caras minas, tem muitas pedreiras agora também, que sabem fazer isso. Porque é o seguinte, pessoal, o Moradigna é um pequeno negócio. A gente vende 30 reformas por mês, ano passado, com muito esforço, a gente faturou o nosso primeiro R$1.800.000 da história, vendemos reforma para caramba, mas dentro de todas as empresas é um pequeno negócio. A gente não tem verba para fazer marketing, para que a Ana Paula fique sabendo do Moradigna. A cada 10 clientes do Moradigna, 7 vieram por indicação de pessoas como a Ana Paula, que por estar felizes publicaram no Facebook, publicou no Facebook, fez stories, colocou no status do WhatsApp, contou para a mãe, contou para a filha, contou para a vizinha, fez no banheiro dela um ponto público na rua, vem ver meu banheiro, vem ver meu banheiro, olha o que os meninos do Moradigna fizeram, vem ver meu banheiro. E é assim que o Moradigna consegue crescer. Por isso que, inclusive, uma das principais estratégias que o Moradigna tinha de expansão era com casas com doações, com parceiros filantrópicos. A gente, tem um parceiro aqui que doou 10 reformas. Pega essas 10 reformas e faz numa comunidade que a gente não está ainda. Porque ao fazer essas 10 reformas, pode ter certeza que no dia seguinte a gente vai começar a receber pedido. E essa sempre foi a principal estratégia de expansão do Moradigna. Porque a cada 10 clientes do Moradigna, 7 vêm por indicação. Então, esse momento gera esse momento. E esse momento aqui, pessoal, é o que gera todo o resto para mim, que é a questão do propósito, né?
é a questão da gente saber o porquê que a gente está fazendo e superar as adversidades por saber o grande objetivo que a gente está fazendo. Ali é parte do time, e essa foto a gente tirou quando chegaram os radinhos walkie-talkies, porque dentro das comunidades a comunicação é muito ruim, tem operadora que não funciona, tem operadora que funciona, e a gente teve a sagaz ideia de comprar uns radinhos walkie-talkies para se comunicar. Brilhante ideia, vai dar super certo. E aí, ainda bem que antes de comprar a gente alugou para fazer um teste, né? E aí foi o momento que chegaram os radinhos. A gente, que nem criança, quando ganha presente, negócio de tirar foto com presente, a gente também, muito adultos. A idade média do Moradia Digna é de atualmente 25 anos. Então, um time muito adulto quis tirar foto com os radinhos. E aí, na hora que a gente tirou foto, e aí na hora que a gente foi testar, ainda bem que a gente tirou a foto, porque foi um fiasco, pessoal. Foi um completo fracasso. A gente pegava a frequência da polícia, pegava a frequência dos traficantes, só não pegava a nossa frequência. A gente podia ter feito uma mega operação, podia ter varrido o tráfico daquela comunidade, mas não era o propósito. Então, foi um fiasco, deu muito errado. Que nem muitas coisas dão errado no Moradia. E para mim é isso que essa foto representa. As diversas coisas que vão dar errado e a sua resiliência de, mesmo por tudo isso der errado, continuar empreendendo, continuar fazendo aquilo acontecer. Porque o que nos motiva, o que faz com que todo esse time, de novo, soe sangue, faça 30 reformas por mês, é saber que se o Moradia não fizer, quem é que vai estar fazendo? Por mais que a gente tenha cada vez mais negócios da causa, por mais que a gente tenha cada vez mais instrumentos, ainda somos poucos. Se o Moradia Digna fez mais de 250 reformas ano passado, se não fosse a gente fazendo essas 250 reformas em São Paulo, grande parte de São Paulo, 50 no Rio, 30 em Recife, quem estaria fazendo essas reformas? Quem estaria fazendo esse impacto acontecer? E é esse o grande propósito disso, né, pessoal? É esse o grande propósito do encontro, inclusive. De a gente entender, de vocês entenderem aqui, que o Moradia Digna é um case, que o programa Venda é um grande case também, e que está possibilitando outros cases de surgirem. Então, que hoje a gente tem cada vez mais oportunidades de fazer isso acontecer. Hoje a gente tem não só cada vez mais oportunidades, mas a partir do momento que a gente tem a oportunidade, a gente tem a responsabilidade. Qual que é a nossa responsabilidade como atuantes do mercado da construção? Como engenheiros, como arquitetos? Pô, está na nossa mão a construção desse país que a gente quer ver. Se a gente não começar a atuar nisso, quem vai começar a atuar nisso? Então, esse é o convite que eu deixo para vocês, de entenderem cada vez mais como funcionam esses diversos modelos, de pensarem como que esses momentos vão estar presentes nos negócios de vocês, né? Quais vão ser os momentos de empatia que vocês vão fazer, que vocês vão ter com o negócio de vocês? De entender que não é o arquiteto no centro, que é o cliente no centro, e ter empatia por esse cliente. Quando que vocês vão entender, quando que a gente vai começar a colocar dentro do nosso negócio cada vez mais a ideia de chamar, a ideia de ter parceiros que estão comprados com essa missão. E a partir do momento que estão comprados com essa missão, vão fazer o que precisar ser feito para que esse negócio aconteça. E por último, aquele canto lá, aquela foto da Ana Paula, como que a gente vai ser enxergado pelo nosso cliente? Como que a gente vai transformar esse mercado para que cada vez mais essa população saiba da importância do arquiteto, saiba da importância do acompanhamento de obra? Se nós, os responsáveis por isso, se nós que somos formados nisso não fizermos acontecer, quem é que vai fazer acontecer? Então, pessoal, o Moradia Digna continua, a gente vai tirar do ar essas soluções muito em breve, está atrasado, o Moradia Digna, a ideia que a gente teve para fazer essa plataforma acontecer com parceiro e tudo mais, a trancos e barrancos, a gente sabe que ela precisa sair no ar para que esses embaixadores comecem a se cadastrar, comecem a fazer essas reformas, e tem muitas dificuldades. Mas dentre todas essas dificuldades, a única certeza que a gente tem é que a gente não vai descansar enquanto a gente não puder mudar a vida dos 40 milhões de brasileiros que precisam morar melhor dentro das suas próprias casas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Matheus. Foi excelente por nos passar um pouco de sua experiência em assistência técnica. Eu vou aproveitar agora, então, chamar o Fernando também para sentar, por favor, para a gente dar início aí às perguntas e respostas. Então, gente, quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Quem? Levante as mãos. A Mari. Oi, Fernando. Oi, Matheus.
Mariana, sou aqui do CAU, da Comissão de Assistência Técnica, para lá, já pela equipe do Wilson. Enfim, gente, eu estava com saudade desses eventos, né? Estamos acompanhando esse rolê desde 2016 e acompanhando vocês, né, nos Lollapalooza da assistência técnica, que a gente sempre vai, né? Tipo, meu Deus, Fernando Matheus não está aqui presente. Tipo, não, já fui em São Paulo, lá ver assistir palestra, né? A louca. Mas eu fiquei muito curiosa como é que foi esses anos de pandemia, de isolamento, né? Sigo o Matheus na rede pessoal, né? Ultimamente tenho acompanhado só os mêsversários do Matheus Filho. Mas... Vai acabar, né? mas achei ótima a temática pagode dos anos 90. Me identifiquei bastante. Nossa, você resgatou várias memórias afetivas. Mas eu fiquei curiosa para saber como é que foi esses 2 anos, né? Você comentou agora da questão do WhatsApp e vocês reinventando. Como é que foi o baque no início, né? Porque na hora que começou eu falei, fudeu, né? Como é que vai ser isso aí? E como é que vocês conseguiram passar por essa cagada fenomenal aí? Essa é a minha dúvida. Minha curiosidade, na verdade. Para a gente foi esse mesmo sentimento, ferrou. Eu lembro que em março, né, eu estava voltando, eu sempre tive férias em março, eu estava voltando de viagem, e aí quando eu cheguei já fui me reunir com a equipe, e era esse sentimento. Do dia para a noite, todos os leads que a gente tinha, tudo que a gente tinha para vender, caiu. O faturamento de março foi o pior de toda a história, e a principal preocupação, né, como que a gente vai atender as famílias que a gente tem que atender, porque as famílias, não é que surgiu um problema maior e aquele não existe mais, né, esse problema continua existindo ainda pior, na verdade, né, as pessoas começaram a ficar cada vez mais dentro desses ambientes insalubres. E aí foi quando, em abril, e aí a gente ficou nessa de pensar, de tentar tirar um coelho da cartola em março, abril. Em maio eu tive uma conversa com os meus sócios, ou a gente tira um coelho da cartola, ou a gente fecha, porque a gente não tem caixa para manter a empresa por mais de 2 meses sem vender. E aí a gente tirou esse coelho, que foi um pouco do que eu contei, dos clientes começarem a pedir para a gente fazer o orçamento à distância. E porque a gente tinha um grande custo no Moradigna, que era o deslocamento, inclusive, né? A gente tinha que ir até a casa do cliente, porque no Moradigna, não sei no Vivenda quando estava fazendo a reforma, mas sempre foi um tabu fazer o orçamento, porque o WhatsApp não surgiu com a pandemia, as fotos de obra não surgiram com a pandemia, mas sempre foi um tabu no Moradigna. Não, orçamento tem que ir presencial, orçamento tem que ir presencial. Aí a pandemia veio e falou, será? Né? E aí a gente começou a fazer totalmente online. Então o cliente mandava o escopo, aqui é goteira, aqui é parede úmida, isso aqui mede 2 passadas minhas, isso aqui a gente recebeu cada unidade medida louca, mas a gente fazia, aí a gente começou a fazer o que a gente começou a chamar de pré-orçamento, que a gente fazia o orçamento, aí o cliente gostando do orçamento, tendo o crédito aprovado, aí que a gente fazia a visita, porque seria uma visita já para execução. E aí, na visita para execução, a gente verificava se o pé do cliente tinha 40 ou 20 e poucos. E aí, a gente tinha uma variação ali, mas, de toda forma, a obra dele tinha sido orçada em 8 mil, ia para 8.500 ou ia para 7.500. Então, era muito maleável e fez com que a gente economizasse toda essa jornada. E aí, quando a gente começou a atuar dessa forma, a gente falou, a gente nunca mais volta a atuar da mesma forma. Então, hoje, em São Paulo, já está super mais flexibilizado, nos outros lugares que a gente atua também, mas virou uma prática do Moradigna fazer esse processo totalmente online, só a reforma em loco mesmo. E até a reforma em loco a gente começou a agregar outras coisas. O acompanhamento deixou de ser presencial. O pedreiro, que todos eles têm smartphone, faz ligação de vídeo com a gente olha a obra, manda foto dos detalhes. A gente começou a aprender que tipo de foto a gente sempre tem que pedir para o pedreiro. Pô, tem que pedir a foto do azulejo atrás da porta. Porque esse é um que às vezes eles querem esconder, então é isso que a gente vai pedir sempre. Então a gente começou a fazer um processo para poder fazer até o acompanhamento à distância. Então hoje a equipe do Moradigna continua a mesma, podendo fazer e acompanhar reforma e vender reforma em qualquer lugar do Brasil. Foi isso que deu o estalo de, pô, se a gente está fazendo assim em São Paulo, o que impede a gente fazer assim no Rio, assim em Recife e assim em qualquer outro lugar? Então, eu não gosto muito desse discurso de que a pandemia foi uma oportunidade, né? Uns choram, outros lamentam, eu acho isso um absurdo. Mas, de toda forma, para o Moradigna mostrou esse novo caminho, essa nova maneira de atuar. E aí, depois de maio, em 2020, o Moradigna teve o maior faturamento da história, vendendo nesse tipo, porque as
as famílias começaram a contratar dessa forma, e a gente aprendeu que assim era muito menos custoso, e que esse ia ser o modelo para sempre, sempre é uma palavra forte, mas dali em diante. A pandemia foi isso que o Matheus falou, né? Arrasou muitas estruturas. A gente, essa ideia desse passo a passo, dessas 3 etapas, eu mostrei a terceira, desses 3 etapas, foi mais alto. Eu estou com medo da microfonia aqui, mas não está dando. Isso era algo que a gente já tinha um pouco definido há um tempinho atrás. A gente só estava querendo entender quais eram os tempos, né, que a gente ia fazer cada coisa. E o que a pandemia fez foi falar, essa piadinha que eu acho engraçada, de ouvir e falar assim: se você quiser fazer Deus rir, conte seus planos para ele. Né? Então, o nosso plano era um pouco diferente desse, no sentido não do o que, mas do quando. Né? E quando a pandemia chegou, a gente falou: opa, um tempo é outro. Né? Então, acelera, 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 porque tem que mudar. E aí a gente ficou... Era isso, a gente tinha 3 meses de caixa na empresa. E aí a gente falou: beleza, não vai rolar de fazer obra em abril, maio, junho, eu acho. A gente ficou sem fazer obra, que foi quando foi o auge, né, da pandemia, assim, na primeira fase, quando a gente achou que era o auge. E aí a gente falou: não, aqui depois de julho já passou. E a gente vai voltar a operar e está tudo certo. E o que aconteceu foi que em outubro, eu acho, né? Enfim, depois a gente voltou a fazer, mas em outubro a gente tomou uma decisão de desligar 70% do time. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Chama todo mundo para uma reunião do Zoom aí. Gente, é o seguinte, foi um prazer, não vai dar, está todo mundo fora, né? Então, dos 30 e tantos, ficaram 8 na empresa. E aí a gente falou: ó, vira, né? Vamos antecipar o nosso plano e fazer esse outro esquema. Já estava comendo pelas beiradas, claro. Mas, enfim, passou. Hoje a gente já está até com mais gente do que a gente tinha antes. Boa parte de quem a gente tinha desligado, os que faziam sentido nessa nova fase, a gente recontratou e o jogo segue. Né? Isso do ponto de vista de negócio. Do ponto de vista de pandemia, eu acho que tem um pouco que o Matheus falou, que a pandemia deixou muito claro, né, mais claro ainda, talvez para os incrédulos, o quanto que a questão da habitação e da melhoria em especial são pontos críticos. Né? Então, efetivamente, bom, isso foi visto em todas as classes sociais, né? Todo mundo querendo reformar e tal. Os que tinham mais acesso fazendo, os que não tinham tanto acesso querendo e tentando, mas o fato foi que teve isso. Agora as pessoas, eu acho que valorizam cada vez mais. Né? Enfim, é isso. Eu fico muito feliz depois dessa conversa do Matheus, você percebeu o quanto importante é esse trabalho da feira profissional com os arquitetos, que agora não vai ser mais tão chato, não é isso? Semanas, né? Semana. Olha aí, olha só, sucesso. Então, você já está cumprindo com você. É verdade. É verdade. Eu não discordo. Legal. É que saiu muita reportagem, né, durante esse tempo, assim, não no início, vocês dois tiveram esse baque, mas é muita reportagem em jornais e revista da quantidade de aumento das reformas. Né? Porque as pessoas não imaginavam que ia ficar tanto tempo, acho, dentro de casa, né? Mas depois do terceiro mês que a pessoa falou: não, realmente acho que a gente vai ficar um pouco mais, né? Uma das maiores linhas de faturamento do Moradia Digna em 2020 foi a procura de grandes empresas, dessas empresas parceiras do Moradia Digna, para fazer reforma para os colaboradores. Porque eu sempre, toda vez que eu vou lá, me humilhar, pedir patrocínio e tudo mais, né, porque ou não a gente já tem, vai atrás da humilhação, eu sempre comentava: mas pô, faz sentido você ser uma grande indústria de material de construção e os seus colaboradores morarem em casas insalubres?
E aí sempre foi a pergunta do, pô, não chama mais esse menino para vir aqui, mas eu sempre falo, pô, vocês são as maiores empresas de tal material, e você sabia que seus funcionários não têm paredes revocadas em casa, você é a maior empresa de impermeabilizantes, mas seus funcionários moram em casa insalubre. Então, e aí, beleza, sempre bati e voltava e não dava nada. Na pandemia, bateu e colou, porque esses profissionais estavam em home office. Então, esses profissionais começaram a levantar a mão falando, olha, não tem condição de fazer home office, minha casa é insalubre. E aí, a gente, uma das principais linhas de faturamento, por isso foi o maior faturamento do Moradia Digna até hoje, porque a gente fez muita reforma para empresas que estavam doando, que estavam ajudando seus colaboradores a terem espaços mais salubres para os seus home offices, né? Não tinha ninguém com ninguém que levantava. Não achei que tinha. Gente, primeiro, parabenizar vocês, né, pela fala, foi muito legal, foi muito inspirador ver tanto o Fernando quanto o Matheus falando, né? Achei que foi, assim, revigorador, né? A gente sai daqui com uma perspectiva muito boa. Mas eu queria fazer primeiro uma observação e depois uma pergunta, eu acho que parcialmente você já respondeu. Essa questão do projeto, né? A gente conversou aqui mais cedo sobre isso. Na verdade, a gente o tempo todo fica falando da não necessidade do projeto, né? O arquiteto, a ferramenta de tomada de decisão dele é o projeto. A gente não pode confundir projeto com desenho, que é uma representação da realidade. Então, eu acho que o arquiteto, ele sabe, a visão dele, a perspectiva, o José até falou, né? A gente planeja pra caramba. Esse planejamento em si não precisa se construir na burocracia do desenho, naquilo que separa o profissional da obra, né? Aquilo que separa o profissional de fazer a decisão. Eu mesmo, em Canteiro Jovem, já projetei, tem coisa que eu não tenho registro. O projeto registro, né? Fiz no chão da obra, né? E está lá construído. Então, essa que é a questão que eu acho que você colocou, e, de certa forma, eu acho que essa observação é importante. Agora, a pergunta que eu queria fazer para vocês era sobre a questão do subsídio. Você falou aí das obras doadas, né? E você tem obras que têm acesso ao crédito, tem alguns dos seus demandantes por reforma que nunca vão poder pagar. Eles estão fora do mercado do acesso ao crédito. E agora, com o empobrecimento da população, muito depois da pandemia também, tem pessoas que simplesmente foram suprimidas, né? Então, qual que é a solução do seu negócio social, do negócio Fernando, do Vivendas, para essa questão daqueles que não podem pagar de jeito nenhum, né? Ou seja, tem que existir no negócio social que gera esse impacto, uma ferramenta de redistribuição daquilo que é o recurso do negócio social, que possa, dessa forma, beneficiar as pessoas que não podem pagar. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Fernando também. Olha, Cláudia, eu vejo isso de dois jeitos. Dinheiro filantrópico privado, todo recurso é finito, né? Os economistas que estão aqui presentes vão concordar comigo. Agora, o privado, em especial, é menor, em certo sentido. O subsídio público, tenho a impressão que seja maior. Então, a gente tem que dividir, eu acho. O subsídio público é para dar escala para atender a população que não consegue, para dar escala. A leitura que a gente faz é que o subsídio privado ele tem que ser uma filantropia estratégica. Ou seja, como que eu invisto essa filantropia de forma que ela traga mais resultados possíveis? Por isso que quando a gente apresenta aquela trilha, isso é uma proposta que a gente está vendendo, a Vivenda está querendo fazer uma aposta que é a seguinte: para a gente formar esses executores, a gente precisa de um mix entre subsídio e crédito, né? A Vivenda se formou assim, a gente só está querendo replicar o que a gente viveu, que você vai começar recebendo uma cota de obras doadas
para você ir lá, para você, sabe, começar a se jogar, se relacionar e fazer, e ter esse dinheiro da obra doada que está gerando um impacto na dona Jussara direto. Esse é o primeiro objetivo, mas como segundo objetivo, ela tem o capital de giro, tem o fluxo de caixa, é a coisa que está fazendo você, enquanto um empreendedor, parar de pé. Né? E à medida que você vai evoluindo nessa trajetória, vai entrando um mix do crédito, né? De forma que você equilibre, até que você se consolide numa operação que tenha muito menos subsídio do que crédito, porque a oferta de capital é diferente para cada um dos lados. Esse é o fundamento da trilha, para não entrei aí. Então, a proposta que a gente está defendendo agora, a gente quer fazer um fundo filantrópico, a princípio de R$6 milhões, para a gente formar 80 negócios e fazer pilotar esse mix. A ideia é que cada negócio vai ter acesso a 11 obras doadas e oferta de crédito para 60 obras vendidas num período de tempo de 8, 10 meses. Né? Essa que é a ideia. E aí, nesse mix, esse empreendedor vai experimentar esse parar de pé, né? Isso tudo. Ou seja, se você pega uma obra de R$5 mil, para pegar o ticket que o Matheus trouxe, se você faz uma filantropia pura, eu vou ajudar essa dona Jussara, você colocou R$5 mil ali, aquele treco ficou ali. Agora, se você plugar isso numa estrutura que esses R$5 mil depois vai ser alavancado por uma oferta de crédito e que esse cara vai continuar, você fez uma alavancagem dessa filantropia. Então, para não esticar muito a corda, é isso que a gente está defendendo agora. Uma filantropia privada estratégica que enderece a dona Jussara, mas que esteja atrelada a uma trilha de desenvolvimento desse empreendedor para consolidar a operação dessa pessoa. Né? Por outro lado, todo o desenvolvimento desses modelos público-privados, para a gente falar, ok, sempre vai precisar de filantropia, mas como que a gente acessa essa grana pública também para ligar? Porque tem um debate antigo, e eu não vou ensinar o Padre Nosso ao Vigário, porque você cansou de ouvir isso já, que é Mateus e a Vivenda são os porcos capitalistas, isso aí não é isso ok, aquelas coisas que vocês já ouviram 1000 vezes. A questão é que ninguém fala que o poder público demanda da gente uma facilitação para eles jogarem o jogo. Ou seja, ninguém aqui está defendendo viva o setor privado. Não. O que a gente está falando é que precisamos montar o sistema. E o poder público faz parte do sistema. Sozinho ele não faz. Ele pode criar uma linha de subsídio de zilhões. Se não tem quem execute, não vai ter política pública. Então, parte desse trabalho que a gente está fazendo é criar um processo de facilitação também da jornada do poder público para jogar esse jogo. Temos que olhar enquanto um sistema, né, para o começo da conversa. Eu tenho um pouco a complementar. Eu acho que a grande diferença do modelo que o Moradia Digna trabalha é que a gente está num caminho de tomada de decisão, inclusive, sobre qual que é o modelo de negócio que o Moradia Digna vai atuar. Porque são 3 modelos de negócio diferentes e cada um deles com muita complexidade. E a gente fez uma rodada de captação na virada do ano e esses investidores falaram, olha, os 3 são magníficos, só que para a próxima rodada eu não coloco o dinheiro enquanto você não definir qual vai ser. Ou você vai continuar vendendo obra para empresas e fazendo na comunidade, ou você vai continuar captando com institutos e fazendo na comunidade, ou você vai vender direto. E aí a gente já decidiu, inclusive, que ou vai ser B2C ou vai ser B2B. Que todos esses programas, quando eles tiverem essas ações de subsídio, as obras vão ser direcionadas para as famílias que mais precisam, mas que vai ser dentro de um desses 2 focos. Porque, como o Fernando falou, tem que ser um sistema, né? E o que a gente está assumindo é uma fatia desse problema. Porque se a gente tenta atender todas essas fatias desse problema, e foi o que eu aprendi a duras penas nesses 3 meses sendo uma empresa com investimento, que nunca tinha sido a realidade do Moradia Digna, você ter investidores e tudo mais, foi que o foco é muito importante. E o Moradia Digna não tinha foco antes porque precisava sobreviver. Eu não podia chegar para uma dessa empresa e falar, não vou fazer seu programa de 60 mil de reformas esse ano, porque a gente é uma empresa que só vende reforma na comunidade. Agora, com o dinheiro do investimento, essa escolha foi exigida da gente.
Então, ou vocês vão ser uma empresa que faz as reformas subsidiadas e capta no mercado, vende para a empresa, ou vocês vão ser um negócio de reforma que só vende B2C. Porque aí sim, tendo esse foco, você vai ter uma área comercial só, uma equipe de execução só, um time administrativo só. Então, o que a gente entendeu é que tomar essa decisão vai fazer com que a gente assuma uma fatia do mercado e que as outras fatias do mercado devem ter outros atores, devem ter um outro sistema atuando. Só para complementar, né, eu estava conversando com o Matheus aqui, quando a gente estava vindo para cá, lógico que tem as diferenças, né, eu atuei na política pública junto com a Sandra, com o Gilson, graças ao Gilson, né, e eu percebo muita diferença entre estar dentro do governo, né, e agora começando esse novo empreendimento também, no âmbito particular. Mas, só para dar um exemplo, né, tem os níveis de dificuldade diferentes, claro, das reformas, né, a gente como Estado, eu não estou mais no Estado, tenho que lembrar disso, o Estado, ele tem um nível muito mais complexo, né, então a Rosinha está aqui, sabe, o tamanho, às vezes, do aporte, né, das reformas que é feito lá, de reestruturar a casa inteira. Mas ao longo, por exemplo, dos meus 5 anos que eu estive lá, eu fiz 117. A Amanda da Bandeira, em 1 ano, fez 80. Então, assim, isso que ele está falando, construir uma rede de arquitetos que tenham essa capacidade para chegar no governo. E aí, governo, nossa, disse que eu não tinha escala, e agora? O que você quer falar com isso agora? Porque eu tenho aqui, 1000 arquitetos trabalhando, gerando escala. Né? Eu acho que é um pouco por aí, né? Oi, eu sou conselheira do CAU Santa Catarina, né? Eu trabalho também com obras, faço Minha Casa Minha Vida, e a gente percebe que um grande desafio é a nossa mão de obra, né? O Fernando já também está deixando essa parte de execução já para ir um campo mais de logística. Eu pergunto, como que vocês fazem esses contratos, né, com os prestadores de serviços, os pedreiros, se é via mão de obra por hora, né, por mês, né? Enquanto você tem uma equipe pequena, você tem um controle na qualidade do serviço que ele presta. Quando você começa a criar e crescer a nível Brasil, você vai pegar vários estados com várias dificuldades de mão de obra, né, e vários desafios, porque o pedreiro, eles fazem técnicas que até a NASA duvida. Então, assim, eu não confio no pedreiro, por mais, assim, ele vai tomar uma decisão sozinha, não vai, né? Principalmente decisões numa obra de reforma, que você encontra coisas que, até mesmo você trabalhando com obras, tem hora que você tem que parar e pesquisar e verificar, né, qual vai ser a próxima decisão que você vai tomar. Porque você tem famílias lá dentro, você tem elementos estruturais, né? Você está em cima de lixo, está vindo gases, você tem umas condições precárias, né? Então, assim, tem algum curso para gabaritar esse pessoal que vai trabalhar, principalmente com obras que vão ter umas demandas diferenciadas, né? Então, essa é a preocupação. Porque eu acho que o mais difícil hoje é a nossa mão de obra. Eu trabalho com obra em frente, assim, coisas assim que você registra, você não registra, né? Você vai ficar com uma obra por 4 meses, como você vai fazer, né, os processos trabalhistas que vêm em cima, a responsabilidade que vem quem está assinando, porque por mais que é um projetinho, né, é um azulejo colocado, um revestimento, ele pode cair, alguém tem que ser responsável por isso. Nunca vai ser o pedreiro, o encanador, vai ser quem está lá na ponta, né? Então, isso, assim, me preocupa muito, assim, eu como conselheira, eu coloco muito, assim, que a gente devia exigir que qualquer pedreiro, qualquer encanador, ele tenha um certificado. A gente teria que estar investindo melhor nisso. Porque quem aprende, é o filho do pedreiro, ele vai... Na pandemia, todo mundo é ajudante, né? Todo mundo pode deixar, doutor, eu faço isso. Você vai ver, né? Na hora do contrato, ele faz tudo, né? Na hora que você vai realizar e verificar o que ele fez, você vai ver outra qualidade de serviço. Então, eu queria ver como que vocês fazem essa demanda
né? De enquanto é uma coisa pequena, como que vai crescer tanto e gerenciar essa qualidade de mão de obra? No Moradigna, a gente pensa um pouco diferente. No Moradigna, eu parto da premissa de que esse cara é o melhor para tomar as decisões da minha obra. E tem dado certo. Porque quando a gente fala... Os exemplos que a gente está falando aqui são exemplos de obra. O Moradigna só faz reformas muito simples. O Moradigna não constrói, o Moradigna não bate laje, o Moradigna não faz nenhum tipo de estrutura. A gente nem pode. O KNAI do Moradigna, né, são de pequenas intervenções. Quando a gente recebe alguma ligação, ou quando a gente recebe algum escopo de, pô, tem que bater uma laje aqui, ou a casa fica na beira do córrego, a gente não faz. A gente fala, sinto muito, a gente não pode te atender. Então, para esse tipo de reforma, faz sentido ter essa responsabilidade compartilhada com a nossa mão de obra. E aí, as outras questões, por exemplo, de contratação, todos eles são MEIs. E aí a gente tem diversas regras sobre essa contratação MEI, né? Por exemplo, o pedreiro do Moradigna, ele tem o que a gente chama de geladeira. Ele pode fazer 3 reformas seguidas e depois ele passa 3 vezes numa geladeira, para não vincular o vínculo empregatício. Então, depois de tomar muito na cabeça, depois de tomar processo, depois de tudo mais, a gente aprendeu e tem essas regrinhas. Então, ele faz 3 obras e fica na geladeira. Depois de 3 meses, ele pode fazer mais 3 obras. Ele tem que emitir uma nota contra o Moradigna de todas as reformas que ele faz. No contrato, ele dá a garantia da obra que ele está fazendo, e como ele tem uma empresa aberta, essa garantia o responsabiliza. Então, a gente foi entendendo quais eram os mecanismos que a gente poderia fazer para poder ter essa decisão compartilhada para essas pequenas reformas. Eu concordo com você que em qualquer obra que seja um pouco mais complexa, essa responsabilização existe e ela tem que ser endereçada por um profissional gabaritado, seja um engenheiro, seja um arquiteto. Agora, para o modelo de obra que o Moradigna faz, essa estrutura tem funcionado. Mas hoje o maior desafio é o que você está falando. Como que hoje eu garanto isso nessas obras de São Paulo, num raio muito grande? A nossa expectativa é que o embaixador local, que vai ser um profissional da construção civil, seja o responsável pela mão de obra e que esse profissional consiga manter essa qualidade. Mas é uma hipótese. A gente conseguiu fazer 30 em Recife, conseguiu fazer 50 no Rio de Janeiro e conseguimos fazer 10 em Manaus. Agora, quando for fazer 300, quando for fazer o mesmo volume que a gente faz em São Paulo, eu não sei te responder se vai dar certo. Mas que é esse o modelo que a gente vai testar, por esse caminho. Esse é um problema super complexo no país desde sempre, ponto final, né? Eu acho que o que a gente precisa fazer é testar. Ponto. E ver como é que vai. Aliás, eu acho que esse é o grande recado desse evento. Eu não tenho a solução, o Matheus não tem a solução, o Gustavo não tem a solução, o que está todo mundo falando. O Gilson parece que não tem também, né, Gilson? Então, o que a gente precisa fazer é testar, é isso. Olhando especificamente para a mão de obra, como que a gente está abordando isso? A sua pergunta ela tem algumas facetas, né? Você falou de formas de contratação, e de remuneração, de qualificação e de gerenciamento, pelo menos aqui, né? Vou começar pelas mais fáceis. Forma de contratação e etc., a gente opera com MEI também. Acho que essa é uma premissa. Se a gente quer estruturar o mercado, a gente precisa formalizar o mercado. Então, hoje não tem pedreiro na vivenda que não tenha a sua MEI, que não passe nota fiscal, imagina que uma Digna seja igual, né? MEI é um instrumento maravilhoso, o cara paga 50 conto por mês, emite nota fiscal, não paga mais imposto. Então, esse é o ponto 1. Tem formalização, tem pagamento dos tributos e tal. O cenário ideal, quando a gente aprendeu, assim, quando a gente começou lá na Zona Sul de São Paulo, no Jardim Ibirapuera, tinha os melhores pedreiros do bairro, da comunidade lá. Esses caras não queriam trabalhar com a gente de jeito nenhum. Eles queriam trabalhar fazendo as grandes torres, os bairros ricos, né? Isso aí não dá futuro, não. Aí, cansamos de ouvir, isso aí não dá futuro, não. Né? Lembro do Zé Ramos, que era o reconhecidamente melhor pedreiro do bairro. Passava, ô Zé Ramos, vem trabalhar com a gente. Passou um tempo, quando os bons pedreiros começam a ver que, poxa, os caras estão aí. Poxa, meus vizinhos estão fazendo obra. Todo mês os caras têm obra. Toda semana os caras têm obra. Poxa, os caras estão fazendo grana e trabalhando aqui. Do lado de casa, almoça em casa, não pega ônibus e não sei o quê. Bom, passou um tempo, o Zé Ramos falou, ô, meninos, será que
posso trabalhar com vocês, tá? Pode, como não, né? Até que chegou o ponto, e que isso demora um pouco, que você tem volume de obra. Quando você tem volume de obra, a relação muda. Porque aí o cara deixa, isso acontecia, às vezes, sei lá, tinha um soluço. Essa semana não vai ter obra, porque a obra dura uma semana. Você tem obra essa, outra, essa aqui não tem. O cara fala, então eu vou pegar uma outra obra fora. Chegou no limite lá na vivenda, os caras, eles iam para frente do escritório, quando não tinha obra, e ficavam sentados lá conversando. Falei, cara, você não vai trabalhar, não? Não, é que essa semana não tem obra. Vai caçar o que fazer, bicho. Você tem a sua empresa, se vira. Eu não. Mas por quê? Eu falei, vai que eu pego outra coisa e demora um pouco mais, aí semana que vem eu não consigo pegar obra com vocês. Eu prefiro ficar aqui, vou resolver minhas coisas, semana que vem eu pego outra. Então você cria um laço de confiança, né? O cara sabe que é a melhor opção para ele ali. E aí a remuneração também é essa, porque o grande desafio, talvez fazendo a resposta maior da sua pergunta, uma sugestão, uma hipótese para usar o termo que eu estou usando, é precisamos industrializar isso aqui. Ou a gente industrializa isso aqui, ou não vai rolar. E quando eu digo industrializar, eu não estou falando necessariamente de fazer isso numa fábrica, entregar, e sim industrializar processos, por exemplo. Tem que ter padrão a coisa. Então a gente começou a falar, cara, aqui na vivenda é obra PLG. A gente vai falar para você, ó, esse banheiro é o banheiro P. E o banheiro P, eu vou te remunerar por X reais. O banheiro M é Y e o banheiro G é Z. Né? E aí o cara, beleza, primeira semana, não sei o quê, não, essa obra eu acho que não era. Até o momento que você industrializou, que você tem obra constante, que o cara, se eventualmente ele fala, putz, eu fiz essa obra nesse banheiro, e ele me falou que é P, mas eu acho que é M, ele não vai reclamar com você mais, porque ele sabe que na próxima obra, esse treco vai equilibrar. Então, assim, você industrializou aquele processo, aquela roda gira, né? E aí a sua relação com a mão de obra mudou, porque é um laço de confiança, é um pouco, é isso tudo. Esse é o lado luminoso da resposta, vamos dizer assim. O outro lado é o seguinte, precisa qualificar. Ponto. Precisa ter, a gente aposta nessa figura do arquiteto, do engenheiro, enquanto responsável técnico da obra e tudo mais. Agora, independente disso, precisa qualificar. Por isso que a gente apresentou aquela trilha, que não é uma trilha estritamente de arquitetos. Quando a gente fala da primeira etapa da trilha, e a gente está falando de AD, está falando de um monte de coisa, tem uma etapa técnica. A gente está conversando com algumas indústrias que falam, cara, eu tenho aqui N produtos, e para impermeabilizar a laje, tem 5 tipologias de jeito de fazer. Vamos criar uma escola disso aqui? Que vai ser para o arquiteto, para o engenheiro, mas vai ser para o pedreiro também. Então, assim, existe essa ponta solta. A gente precisa lidar com isso. A nossa aposta aqui vai ser um pouco essa de criar a escola vivenda, que vai ser para todo mundo, e que a gente já viu algumas outras referências, e não é o presencial, é o virtual, e vamos avançar. Porque esse é um desafio do tamanho do mundo. Né? Agora, retomando o que o Matheus falou, a gente precisa ir testando, precisa ir cercando galos, sabe? Oi, boa noite, meu nome é Alexandre, eu sou estudante da Uniceplac, aluna Mariana, do 9º semestre. A minha pergunta é bem relacionada ao que a nossa amiga falou. Eu sou filho de mestre de obra, eu trabalho com pintura decorativa, eu vim desse meio, conheço assim, bastante de obra. E o Matheus citou, né, assim, quando ele perguntou, você quer ser um pedreiro? Ninguém levantou a mão, né? E eu quero levantar assim os dois lados que eu vejo, né? Há esse preconceito, assim, eu já vi lugares assim que você não pode tomar uma água, o cliente não, é bem elitizado, é separado, você não pode usar o mesmo banheiro, às vezes você não pode usar o banheiro, mas sim, a gente respeita, a gente faz o serviço, vai embora e tal. E tem o outro, no caso, é a Alessandra, né, que você tinha falado, daquela a cliente que ficou super satisfeita com a Ana Paula. Né? Tem outros que ele te chama para almoçar, ele te trata como um membro da família, a gente fica feliz, né? Mas a minha pergunta é mais assim, essa dificuldade o que a gente poderia fazer, essa valorização?
Porque eu já comecei a expandir essa prestação de serviço e tive que retrair por causa dessa questão da qualidade de serviço. Como ela falou, né? Você está com uma equipe de 5, 7, você tem uma facilidade maior do gerenciamento, a hora que você começa a expandir, talvez essa qualidade, às vezes você tem um projeto, às vezes você não tem um projeto, mas o resultado final não é bom, porque você não consegue gerenciar e você não tem pessoas emergindo nessa qualificação e não tem pessoas que querem entrar. E todo mundo precisa do outro, né? Não tem como a gente desenvolver nossos projetos estrutural, arquitetônico, a gente tem que ter o pessoal que executa, né? E tá rolando um meme aí, né? Que o pessoal fala assim, todo pedreiro é pobre. Descobri que eu sou pobre na hora que eu pedi o orçamento de material e mão de obra. Assim, eu acho que também falta esse conhecimento, assim, de que uma boa mão de obra não pode ser cara nem barata, assim, ela tem que resolver, né? Tem que ter qualidade. O que a gente poderia fazer, assim, de angariar mais pessoas? No seu caso, quando tem uma rotatividade de funcionários, né? Muda a equipe, né? No caso desses fatores que você falou, né? Como é que você faz essa captação e essa capacitação? Mesmo sendo uma obra, como você disse, que é mais simples, intervenções mais simples. O Moradigna não capacita. A gente tem 2 semanas no ano de curso, não é para chamar de curso, mas são de oficinas que as empresas vão lá no Moradigna e fazem oficina, mas é mais para apresentar novo produto, não dá nem para chamar de curso, porque às vezes o pessoal acha que a gente capacita, a gente não capacita. O Fernando usou uma palavra que eu não usava, que para mim não fazia sentido, e olhando agora faz muito sentido, que é essa da industrialização. Porque o que o Moradigna faz para garantir a qualidade é padronização. Então, quando eu comentei na outra resposta aqui, que quando ele termina a obra, ele tem que mandar foto do piso atrás da porta, é uma padronização. Porque isso garante que onde ele está, onde geralmente se tem que esconder o recorte, que ele sabe que vai ter que ser bem feito. Então, a gente fala, a gente brinca lá no Moradigna, o meu supervisor de obra fica louco com isso, ele fala que é mais difícil ser um pedreiro na base do Moradigna do que passar na FUVEST. Porque para poder fazer parte da base de pedreiro do Moradigna, tem que ter 3 referências. A gente liga para os contratantes anteriores para verificar como é que é o cara. Ele tem que mandar fotos de 3 serviços que ele já tinha feito. Ele tem que ter o MEI dele tem que estar ativo, ele tem que conseguir emitir nota, ele tem que assinar um contrato de responsabilização, ele tem que garantir que vai estar uniformizado, ele tem que garantir que vai estar usando os EPIs. A gente pede que todo dia de manhã, a gente faz o pessoal chama de daily, né, diária. Então, todo dia às 8h30 tem que ligar a câmera, mostrar que está todo mundo uniformizado e que o projeto, né, essa observação foi ótima, né? Não tem o desenho, mas que o projeto está na parede e que ele vai seguir tal, até o final do dia. Se 4h30 tem outra ligação, para verificar se o que ele falou que ia fazer às 8h30 foi feito. Então, cara, é chato, mas é essa industrialização que faz com que a gente garanta essa qualidade. E é isso que a gente ensina para o embaixador. E já fala, embaixador, vai lá, chama teu pedreiro de confiança e faz a obra. Não, embaixador, esses aqui são os requisitos, traga pedreiros que atendem esses requisitos e aí você vai poder fazer obras com eles. Então, isso quer dizer que sai tudo perfeito? Não. O dia a dia da equipe administrativa é resolver BO de obra, mas isso está anos-luz de que quando a gente começou dessa forma, né? E uma coisa que eu acho que é engraçada é a gente achar que a gente está inventando a roda, porque existem várias empresas que têm milhares de pedreiros. Né? Se você pegar qualquer grande empresa de obra, tem 2.000. Estava fazendo uma reunião com a MRV, ou MRV? MRV. Estava fazendo uma reunião com a MRV essa semana e para a gente fazer um curso de capacitação para eles, de SG e tal. E aí vamos falar dos pedreiros. Quantos pedreiros vocês têm? Dá 2.000 espalhados pelo Brasil. Pô, e as obras acontecem no prazo, acontecem com qualidade. Então, não seremos nós, não serei eu que vou inventar um sistema de obra para ter uma empresa com 2.000 colaboradores. Já tem várias pessoas que fizeram isso e funciona, né? Porque a gente tem que entender como que eles fazem isso, qual que é a industrialização que eles fizeram para garantir que essas obras aconteçam com qualidade. E toda vez que, a cada trimestre que passa, ontem foi dia, inclusive, de reunião trimestral, fechou o primeiro trimestre, a gente, o que a gente precisa melhorar no processo da mão de obra?
Ontem a gente incluiu uma coisa que eu nunca pensei que a gente fosse incluir, que é para alguma CEFOV a gente vai enviar uma Polaroid para tirar uma foto 360. E aí, aí o pagamento do cara só vem depois que essa foto da Polaroid for registrada e tiver atender todos os requisitos. Então, a gente vai incluindo passos de industrialização que fazem com que você vá cercando o galo e a qualidade da obra vá sendo garantida. É fácil? Não é fácil. São 4 anos fazendo isso para ter esse checklist que hoje a gente tem. Mas é possível, é possível. Muito obrigado. A Sandra tem uma palavra? A Mônica? Mais uma pergunta? Então tá bom. Então vamos fazer a pergunta da Rosinha e a gente encerra. Oi, boa noite. Meu nome é Rosalina, todos me conhecem como Rosinha. Sou assistente social. E mais uma vez eu vim buscar respostas e saio perturbada daqui. Atingimos o objetivo. Sim, exatamente. Passar um tempo pensando numa solução para isso. E a esfera pública e a própria lei da assistência técnica em si, ela fala do critério, né, de 3 salários mínimos e atendendo as famílias dentro do DF. Muitas vezes ficaram de fora famílias por conta de R$100, R$10, diferente. R$10 um real de orçamento, porque passa da renda e do critério que o Estado determina para que elas sejam atendidas. Né? E tanto na palestra do Matheus, que ele deu na CLDF, não sei se ele está lembrado, foi em março, acho que há uns 2 anos atrás, ele colocou que o público dele, em algum momento, eles zelavam muito pelo nome, tinha aquela questão da fidelidade, da pessoa pagar o boleto certinho, lá no início, né, do seu projeto. E a minha pergunta é, como vocês lidam com isso, né? E o perfil dessas famílias que vocês atendem com relação à renda? Até quanto? Se tem um corte, vai até 10, vai de 5 até... Né? Se vocês trabalham com tanto vivendas quanto a moradia, se vocês têm esse critério. E logo, né, entendendo assim, que não dá para você fazer as 2 coisas, lógico, e eu também não concordo com a questão que seja filantrópica, nunca, jamais vou concordar, porque eu entendo que isso, você vai continuar produzindo o que já existe, né, não vai trazer uma mudança a longo prazo. Então, eu também não defendo que seja filantrópico, mas, porém, que a gente possa atender mais pessoas, essas demandas. E aí, ouvindo vocês, eu vejo que a gente poderia colocar esse trabalho de vocês dentro dessas famílias, algo que seriam alcançadas, mas, no mesmo tempo, é tão contraditório que a gente não consegue ter, de fato, a efetivação do direito dessas pessoas, dessas famílias, porque acaba que muita gente ainda continua de fora. Aí eu quero saber como que vocês lidam com isso no cotidiano e se chegam essas demandas para vocês e de que forma vocês tentam lidar com elas. Essa é a minha pergunta. Rosinha, você conseguiu passar sua inquietação para mim também, tá? Você atingiu o seu objetivo também. O primeiro sentimento que eu tive ouvindo a sua fala é assim, a gente tem que lembrar que isso aqui que foi apresentado hoje não é a solução para os problemas habitacionais brasileiros. Ela é parte da solução, mas ela não é a solução. Então, eu sempre faço esse exercício de entender o grão de areia que a gente está colocando nesse potinho para contribuir. Eu tenho certeza absoluta que, assim, qualquer pessoa... Isso aconteceu ontem, quando uma pessoa do nosso time foi visitar a primeira obra e ficou linda a cozinha, uma moça e tal. Aí ela me ligou, eu falei, como é que foi? Ela falou, putz, ficou lindo, maravilhoso, a foto do antes e depois, isso que a gente viu aqui, quer dizer, uma coisa totalmente precária, e depois uma coisa linda. Ela falou assim, agora a gente precisa fazer mais um quarto, o banheiro, a sala, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí vem aquela ansiedade que será que a gente está ajudando? Porque, enfim. Então, a primeira fala é essa. A gente precisa entender qual é o papel desse nosso grão de areia nesse grande problema da habitação que tem 35 mil esferas para a gente resolver. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. E aí,
Enfim, por isso que aqui eu falei um pouco da complexidade do sistema só da melhoria habitacional. Se você colocar isso no grande sistema, então, aí danou-se, né? Mas a gente tem que ir fazendo, tem que construir. O ponto 2 eu acredito que todo mundo tem que ter acesso. Se tem dinheiro, se não tem dinheiro, morar bem é um direito, né? E não está dizendo na Constituição que é um direito para quem tem dinheiro, ou qualquer coisa assim. Tem que ser para todo mundo. Então, a nossa missão aqui é criar formas de todo mundo ter acesso. A Viviane diz, o acesso transforma, tem que ter acesso, né? Seja lá como ele for. E por isso que a gente faz esse jogo, com a filantropia, com o crédito e com o que quer que seja. E aí, indo para a segunda parte da sua fala, que é assim, qual é a faixa de renda? Você sabe que a gente começou trabalhando, não, a gente só vai querer operar até 5 salários mínimos. A gente entendeu que esse era um critério, né? E aí a gente começou a se deparar com umas coisas que era lá no Jardim Ibirapuera, onde a gente operava, às vezes no meio de uma favela tinha uma família que ganhava R$8.000. Mais até. Aí tinha questões como, era muita gente, então o per capita era menor do que a família que ganhava R$3.000, mas era só a mãe e o filho, né? Já era uma coisa, putz, como que esse número se relaciona com a realidade da per capita? Ou então não, o per capita nem era tão ruim, mas a casa era péssima. Faltava aquela referência do morar bem, e não importava a pessoa ter dinheiro no bolso, era uma casa péssima. Aí a gente começou a falar, puxa, quer saber? Não vamos olhar para a renda, a gente vai olhar para o território. Hoje a gente opera com polígonos, que é, cara, essa área aqui é uma área de precariedade, aqui vale, né? Vai ter um ou outro que foge do nosso ideal de 5 salários mínimos? Vai. São muitos? Não. 99% de quem é vivendo e trabalha ganha até 5 salários mínimos, considerando as duas modalidades, subsídio e crédito. Subsídio a gente é mais restritivo, a gente tende a trabalhar com 1,5 salário, né? Então, não quero alongar, porque a Sandra está com pressa aqui, ela já está botando pressão, mas eu acho que a ideia é um pouco essa, sabe? Eu aprendi com os professores, assim, que a vida me apresentou também, que às vezes essa burocracia toda, é melhor a gente chutar tudo para cima, né? E fazer o que tem que fazer. Então, eu bebi um pouco dessa fonte também.